Pronto. Vamos compartilhando. Vamos compartilhando. Vamos compartilhando, esperando a galera chegar. Vamos compartilhando. Esperando a galera chegar para começar, né? Hoje vai ser um pouco mais confortável. Esperando começar aqui. Esperando a galera. Não tenho pressa não hoje não, hoje eu vou tranquilinho. Galera aí chegando, compartilhando. Se o áudio estiver bom, vamos lá, gente. Eu queria só começar antes aqui de colocar a live. Eu queria só começar trazendo para vocês algumas realidades. A minha internet ela não está chovendo aqui na minha cidade. Tá super tranquila, mas ela tá oscilando muito, né? Ela tá oscilando demais. Tem até que rever isso em algumas coisas. E tá se apresentando da seguinte maneira, né? A gente tá colocando aqui o circo de horrores da direita, como vocês podem ver. Aí no espaço, no local, no título. E o que é esse circo de horrores da direita que a gente pode colocar? A gente tem Simone Tebet, que votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff. A Simone Tebet vota a favor do impeachment de Dilma Rousseff. A gente tem aí o próprio Bolsonaro, a gente tem Sérgio Moro, a gente tem o João Dória. Agora não adianta o Dória querer colocar aquela máscara, aquela pecha de bonzinho, porque a gente tem que lembrar que durante a campanha de 2018, antes da prisão do ex-presidente Lula, o Dória mostrou a carteira de trabalho dele dizendo que a minha carteira de trabalho está assinada. E a sua? Está assinada com o quê? Fazendo menção ao fato do presidente Lula não ter a carteira de trabalho assinada, né? E aí a gente começa a ver que essa é a prática da extrema-direita brasileira e desse fascismo e neofascismo que a gente está vivendo hoje. E aí a gente acaba colocando essa mesma discussão. E aí eu queria só apresentar alguns dados. A Simone Tebet também, que é apresentada aí como
praticamente uma fada sensata da política. Ela junto com a Soraya Tronic, que foram mais evidenciadas por conta da CPI da Covid, né? CPI dos desmandos aí da questão do coronavírus. Tanto ela quanto a Soraya Tronic passaram a ter uma relevância na questão da corrida presidencial. A Simone até já chega a se colocar como o nome do MDB. O Sérgio Moro, que está indo para todo lugar agora, para todo podcast agora, e quando é perguntado pela equipe econômica, quando é perguntado, é um Bolsonaro um curso superior, né? E aí quando você pergunta, as pessoas sempre dizem, não, não sei, não vi, não conheci, não sei quem é a equipe técnica. Ele não tem equipe técnica. O que diferencia o Moro, por exemplo, do Bolsonaro é só que, por incrível que pareça, alguns possuem equipe técnica e outros não, né? E aí a gente vai ver essa mesma variável para a gente conseguir entender. Além do mais, vale lembrar o seguinte, a gente está tendo muitas lives agora de esquerda, e essa gente para fazer algumas perguntas. Aconteceu com meu amigo Marcelo, mas vai acontecer com qualquer outro. Quando as pessoas sobem para ficar perguntando sobre FGTS, que é aquela tática do Arthur Duval, quando elas sobem para ficar perguntando sobre o aumento dos professores, que é o que eu vou falar agora, que eu vou explicar agora, quando as pessoas sobem para estar falando esse tipo de coisa, a gente tem que ter muito cuidado, muita clareza na hora de responder, para não estar aqui também fazendo um desserviço de maneira involuntária. O que é que acontece? A questão do aumento dos professores ainda é sim, boa tarde, a questão dos professores ainda é assim uma questão de política de incentivo à educação adotada lá em 2008, quando a gente tinha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa lei garantia que os professores teriam um reajuste salarial anual, só que a gente tem que lembrar que isso não se dá aos professores dos IFs das universidades, não. Isso se dá aos professores de educação básica do serviço público, ou seja, a gente tem uma média de professores que são contratados entre o município e o Estado. Já os professores da União, são as universidades federais e institutos federais, eles recebem de acordo com o piso do funcionalismo federal, é diferente. E aí o que é que Bolsonaro fez? Ele deu uma cartada de mestre. Foi uma cartada de mestre, não acredita quem não quer. Ele chega e faz, olha, vou dar um aumento aqui de 33%. Quem não quer um aumento de 33% no salário, né? Os professores ficaram maravilhosos, 33% no piso. Lembrar que não houve aumento. Os aumentos foram, a lei foi 2009 tem aumento, 2010. Integrantes do bloco aliado ao governo já defendem abertamente o apoio ao principal adversário. Pois é. Então, assim, 2008 teve aumento, ou melhor, 2009 teve aumento, 2010 teve aumento, 2011 teve aumento, 2012 teve aumento, 2013 teve aumento, 2014 teve aumento, 2015 teve aumento, 2016 no ano do golpe não teve aumento. Boa tarde. 2016 não teve aumento, 2017 não teve aumento, 2018 com um pacote lá de contenção de gastos da questão do Temer, contingenciando os gastos em relação à educação e saúde, não teve aumento. Ó, 2016, 2017, 2018. 2019, o governo reuniu a equipe com Paulo Guedes e disse que por conta da crise, o Serviço Público Federal não teria nem reposição de inflação e nem aumento. Vale lembrar que reposição é diferente de aumento. A reposição é quando o seu salário deve acompanhar a inflação. Aumento é aquilo que é dado sobre a inflação. Além da inflação é aumento. Quando eu tenho que pagar para poder equiparar, é uma reposição. Aí, dois mil e 2020 não teve aumento. 2021 não teve aumento. Estamos em 2022. Vale lembrar que de 2016 a 2022 são 6 anos. 6 anos.
2016 e 2022 são 6 anos. A média desse aumento era algo em torno de 5,5% até 7%. Por que foi que ele deu 32? Se ele pegar 6 anos na média de 5, ele não deu aumento nenhum. Ele só fez uma correção da inflação. E aí essa correção da inflação, como ele coloca aí muitas vezes, o professor, a pessoa que é mais simples, salve Denizinha, o professor, a pessoa que é mais simples, quem quer realmente o dinheiro no bolso, vai dizer nosso presidente deu 33% de aumento. Só que não sai dos cofres da União, sai dos cofres de estados e municípios, através do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, através também da questão dos pactos federativos, da questão também de quanto a União repassa através do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo de Participação dos Estados. Isso tudo chega para governadores e prefeitos. Então, aqui no meu estado, aqui em Alagoas, os professores que são muito combativos com a CUT, são muito combativos com seus sindicatos, como é o caso do Sinteal, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas, eles já avisam, chegou em março, meu parceiro, vão entrar em greve, não contra a política do governo estadual de Renan Filho, entrarão em greve contra a política do governo federal de Bolsonaro, que está criando agora uma guerra, basicamente. Porque a Dilminha não fez isso? Cara, se você não entendeu, os aumentos foram dados de 2008 a 2016. É porque em 2016 vocês tiraram ela com um golpe. Não sei se você lembra, mas a direita aqui no Brasil, a extrema-direita, deu um golpe em 2016, tirando a presidente Dilma, que foi legitimamente eleita. Aí não tem como, né? Fica difícil. Fica difícil. Fica difícil. E aí eu vou falar de cada um deles. No caso Sérgio Moro, né? No caso Sérgio Fernando Moro, que eu estou me dando trabalho de ler muito sobre ele agora, para não incorrer. Tem golpe, então assim, deixa eu ver quem é a pessoa logo. Tem nem condições de subir aqui para poder mostrar aí como é que se faz as coisas. Em 2016 teve golpe. E os aumentos foram dados. Aumentos, tá? Eu digo isso porque eu participei de rodadas de discussão aqui no meu estado, ainda enquanto comissão do Sindicato dos Trabalhadores da Educação. Mas, 2009 teve aumento, 2010 teve aumento, 2011 teve aumento, 2012 teve aumento, 2013 teve aumento, 2014 teve aumento, 2015 teve aumento. 2016 não teve aumento. Olha o golpe sendo articulado aí. Aí você coloca a mesma coisa, entra ano, sai ano, sem terra nunca consegue em terra. Vai ver porque agora, graças a Eduardo Bolsonaro, o movimento sem terra vem sendo criminalizado e marginalizado. Então agora vai ser muito difícil que haja reforma agrária mesmo no país, né? É muito difícil que haja reforma agrária no país, com o sem terra de fato sendo tratados agora como criminosos, sendo colocados inclusive numa lei que já é natimorta, que já é extinta, que é a Lei de Segurança Nacional, os sem terra agora sendo... Pois é. Então é difícil, né? É Eduardo Bolsonaro que faz questão de ocupar por quase 5 minutos no plenário da Câmara para dizer que o MST tem que ser recebido a bala. Ele fala com palavras polidas, mas diz isso, para dizer que o latifundiário tem que ter calibre, tem que ter arma 7,62. 7,62 é fuzil que o exército usa. Para dizer que tem que andar com pistola 380, com calibre 12. Eu não estou falando de um fazendeiro ou de um grande latifundiário, do empresário rural, não. Estou falando daquele homem que tem 1 hectare de terra, mas que vê que o movimento agrário está chegando, então ele vai se armar dessa forma. Então nunca foi interesse dos governos de direita a reforma agrária no Brasil, não. Nunca foi. Nunca foi. E nem será. Enquanto houver governos de direita no mundo, reforma agrária não vai acontecer. Enquanto houver governos de direita no mundo, reforma agrária, reforma universitária, reforma tributária justa, reforma da previdência justa, enquanto houverem governos de direita, isso não vai acontecer. Não é interesse das elites hoje pagar imposto, taxação das grandes fortunas. Para roubar teve disposição? Eu estou tentando te subir, cara, mas só tem 3 seguidores. Explica agora, por favor, para mim, o que foi que o Lula e a Dilma roubaram. Se você explicar para mim, eu encerro a minha live agora. Vamos dar maior atenção agora para o robô aqui, o 21 33 77 62.
Dá pra me ouvir aí? Tá, diz aí, o que é que você quer? Eu quero dinheiro, cara. O cara tá bancando o otário, pô. Bancando o otário, entrando em live que tá maior do que a dele pra poder chamar a atenção. Então, assim, como eu tava dizendo, é dessa forma. É dessa forma. Então eu queria só que o user aqui, para roubar, teve disposição. Cara, eu sei que você tem conta, então pega uma conta maior e faz isso. Fala de 3 ministérios do Lula e Dilma que não teve corrupção. Posso falar. Ótimo, boa pergunta. Eu posso falar do Ministério da Educação de Fernando Haddad, onde no governo do Bolsonaro teve corrupção do começo ao fim, com o Ricardo Velez, né? Depois com o Weintraub e até com o Decotelli, que mentiu no Congresso, e ultimamente agora na fraude do Enem. Primeiro ministério. Segundo ministério da Justiça, que teve à frente o excelentíssimo professor Márcio Tomás Bastos. Em terceiro ministério, eu posso colocar também o Ministério de Integração Social e de Minas e Energia, de onde saiu a ex-presidente Dilma. E aí? Se você me apresentar isso, aí a gente começa a colocar, a gente começa a discutir. Agora, me diz um ministério do governo Bolsonaro que não houve. Um ministério. Mário Frias contratando empresas. Mário Frias contratando empresas a 3 milhões e meio sem licitação. Isso é previsto na lei? Escândalo da Covaxin também não é indício de corrupção, não é sinal de corrupção. Advocacia administrativa envolvendo cargo, inclusive negociando com o atual ministro, Eduardo Braga, ministro desse governo, foi um fiasco. Cara, pois é. Pois é. E aí? A corrupção já nasce no governo Bolsonaro, meu querido. Ela já nasce, ela já está ali colocada intrinsecamente, né, ao governo Bolsonaro. Tem o Francisco Braga e tem o Rafael. Aqui vou subir o Rafael. Vale lembrar disso. Vale lembrar dessa situação. O líder do governo no Senado também. Vale lembrar também do escândalo da Covaxin, né? O Ministério podre não tem nada que presta no governo Bozo, concordo, né? Ah, desculpa, vale lembrar inclusive do filho mais novo de Jair Messias Bolsonaro, que não tem nada a ver com ministérios, mas ele tem um carro aí, um Tesla, avaliado em quase R$ 500 mil, e ele não tem, de acordo com o CAGED, ele não tem renda comprovada. De Boa acordo com a tarde, própria Hugo. Receita, boa tarde. De acordo com a própria Receita, de acordo com o próprio COAF, o COAF é aquele órgão que era ligado ao Ministério da Fazenda, da Economia, ligado também ao STF, que agora foi passado para as mãos de uma pessoa só, tirando a característica de investigação dele, o Jair Renan não tem renda para ter um carro de quase meio milhão. E aí? A Ferrari fictícia do filho do Lula era colocada. O Ciro Gomes ter colocado aí teoricamente como o pai do Castelão era colocado. Mas o Tesla de quase meio milhão do Jair Renan, a mansão do Flavinho Chocolateiro, essas não contam. É, Fala aí, Rafa, pode falar, fica à vontade, cara. estamos aí na velha seara da corrupção, né, cara? A grande chaga do Brasil, que não deixa a gente para frente, que atrapalha tudo, é a corrupção. Tanto a corrupção verdadeira quanto a sensação de corrupção, né? A gente fica vendo aí, o pessoal inventa tanta corrupção, derrubar. Virou arma política, né, Hugo? É, Derrubar quem mas você não eu, quer, né? mas eu reafirmo aqui de maneira muito clara. Eu reafirmo de maneira muito clara. Quando as pessoas não têm o que falar sobre desenvolvimento social, político, econômico, não tem sobre apresentar. Como a gente viu um rapaz falando na live do nosso amigo Marcelo, carinhosamente, Marcelo me recebeu lá. Eu estava com problemas, eu tive que reiniciar meu, Roteador? meu roteador, Modem. meu roteador. Aí o que foi que aconteceu? Eu particularmente fui pesquisar quem era o cara. O cara disse que ganhava mais de 10 mil por mês. O cara disse que dirigia, tinha uma frota de 5 Uber, só que ele deixou pistas para a gente encontrar o Facebook, para a gente encontrar o Instagram dele.
E uma das frases estava ele dentro de um carro popular dizendo: o dia hoje foi de luta, graças ao Senhor. E aí eu printei tudo, porque se eu fizer uma live e ele começar a entrar na live, eu vou só neblinar as informações pessoais, mas eu vou começar a botar essa foto de fundo assim, para poder E mostrar quem era a pessoa. Ele disse que era mecânico de aeronaves. E se aí, fudeu. quando eu fui olhar que ele era mecânico de aeronaves, ele é auxiliar de mecânico de aeronaves agrícolas de pulverização. É. E não está ativo não, porque quando você vai olhar basicamente dele está ativo, ia buscar qual era a empresa e tudo. Gente, hoje na internet ninguém escapa. É só você deixar um lugar aberto para contato, para facilitar. E aí a gente sai buscando. Então assim, para de mentir. O cara falando que ganhava mais de 10 mil reais só com Uber. O cara tem um Uber só. Um Uber só. Então, tem um Uber só. E E aí era quando a contra o gente olha... PIS. E era contra o PIS. Aí o cara coloca, tá todo mundo rico aí, ó. Flávio, desculpa, Flávio, você não tem nem condições de argumentar, cara. Não é que tá todo mundo rico, não. Mas tá todo mundo lutando contra a Venezuela, que o presidente jurou combater e acabou transformando nosso país. Né? Eu tô pagando hoje aqui na gasolina no meu estado R$ 7. Eu tô pagando hoje na carne aqui. Quando o supermercado quer fazer promoção, ele bota a carne a R$ 30. Nós já chegamos a pagar aqui R$ 36 o quilo da carne. Sabe quanto é que estava o mesmo quilo da carne de primeira no governo Lula? Apenas R$ 14,90 para você comer boa carne. Hoje a gente está pagando 36. Eu acho que dá 2 vezes um quebradinho, né? A quantidade, o valor, né? O preço, perdão. E aí eu É. volto a dizer, né? Não é questão de votar, Rafa, no Ciro, ou no Lula, ou no Bolsonaro, ou no Boulos, ou no Amoedo. É a gente começar a entender por que o brasileiro se agarra tanto a essas pautas comportamentais e na hora de ir para a discussão das pautas político e econômicas, eles simplesmente arredam. Não é bem assim, não veja bem. E o Lula e o PT? Se o PT, o CNPJ, a partir dos trabalhadores, cometeu crime, que seja julgado juridicamente e que seja julgado nas urnas. Se a pessoa física do Luiz Inácio Lula da Silva cometeu crimes, que seja julgado. Mas dos crimes que Provado. estão acontecendo agora? É claro, não que seja julgado. Eu É. defendo que seja julgado e, se for condenado, que seja apenado, que cumpra a pena. Agora, eu não estou vendo ninguém dizer agora, quando o presidente se nega a depor, tenta entrar com recurso, o STF que tanto criticam, recebeu um pedido de recurso para atrasar o depoimento do presidente. Ou seja, o Alexandre de Moraes vai enviar a segunda convocatória agora. A segunda. Se o presidente recusar de novo, ele vai mandar a terceira, já sob a luz da condução coercitiva. Que me foge o artigo agora da cabeça. Mas com o Lula foi na primeira, eu não entendi isso. Porque com o Lula, o Sérgio Moro decreta logo a primeira condição coercitiva. Na primeira. Ah, mas existia risco dele deixar o país. O que é que... Deixa eu voltar ao Rafa. Você pede que as pessoas deixem, que o acusado, né, deixe o seu passaporte e já começa a botar um aviso. Inclusive, quando é um preso ou quando é um criminoso de alto potencial ofensivo, você já libera o aviso. Ó, que tá aqui. Esse cara não pode sair do país. Se ele sair do país por meio de qualquer outro tipo de meio, até se ele for para qualquer aeroporto internacional, a Polícia Federal deve receber o comunicado. Mas você tem ideia, o Daniel Silveira não teve o passaporte cassado. O Alan dos Santos não teve o passaporte cassado. Ou melhor, né, o secretário de comunicação, o ministro das comunicações, Fábio Faria, foi se encontrar com um foragido, com um criminoso lá fora. E aí eu não vejo ninguém falar nada disso. Como é que o ministro Fábio Faria vai se encontrar com um cara que praticamente fez campanha, discípulo de Olavo de Carvalho? E aí eu vou dizer uma coisa agora bem interessante, tá, gente? Todo mundo tem o direito de acreditar no que quiser. Todo mundo tem o direito de acreditar no que quiser. Mas praticamente está ali, sendo responsável pela implementação. Boa tarde, Sendo, O artigo é o 218 do Código Penal. do Tá? penal, pronto, sendo responsável
Você não responde. da ação coercitiva, condução, né? Artigo 218 também tem referência a esse instituto nos artigos 201, que trata do ofendido, e 260 que trata sobre o acusado. Tá tudo ali. Não, mas aí que tá. É porque assim, a gente tem duas regras para o direito no Brasil. Uma quando se trata de pessoas. Quem é Francisco? Cara, não sei se é um personagem, se é pra brincar, eu não tô com paciência pra brincadeira hoje. Todo mundo tem o direito, mas tipo. Todo mundo tem o direito, mas típico de esquerdopata. Poxa, não entendi, velho, o que você quis falar. Armando Lobo, deixa eu te convidar. Não entendi não o que você quis falar com isso não. Todo mundo tem o Escreve mal pra direito, caralho. mas típico de esquerdopata. O que eu estou tentando explicar é Simone Tebet não é um nome para ser votado, não é um nome para ser votado esse ano, né? João Dória, que conseguiu limpar a barra dele praticamente com o povo de São Paulo, não é um nome para ser votado. Aí você tem hoje Luiz Henrique Mandetta. A galera fala, o Mandetta dos três, dos quatro ministros, ele foi o melhorzinho na saúde. Mas vale lembrar que o Mandetta era favorável praticamente aí ao lobby dos planos de saúde, enquanto praticamente deputado federal. Queria que os planos de saúde pudessem arbitrar todo e qualquer preço, todo e qualquer valor em cima dos atendimentos, inclusive das cirurgias consideradas eletivas, aquelas que você pode escolher fazer agora ou dentro de um ano ou dois, que não traz tanta complicação. Se hoje tem um médico aí ganhando menos pelo SUS, é graças ao Mandetta, que fez pressão para onde? Para que os planos de saúde crescessem exponencialmente. O Mandetta não é bonzinho, Simone Tebet não é bonzinho, boazinha. Vale lembrar também que Amoedo não é bonzinho, não. Amoedo tá nem aí pro Brasil. Grande parte do capital do Amoedo não está assediado aqui no país. São homens que têm, não sei se o Rafael pode falar isso melhor, mas são homens que têm um capital inteligente. Amoedo, o Carlos Slim, né, que era dono da Motorola e praticamente dono de metade do México. Amoedo, Carlos Slim, o Elon Musk, esses caras nunca deixam o seu capital no seu país de origem. O capital do Elon Musk não está na África do Sul. O capital do Carlos Slim, o capital do cara lá do Sheik lá que comprou o Paris Saint-Germain, que é acusado inclusive de envolvimento com o Estado Islâmico, esses caras não colocam o capital do próprio país. Esses caras colocam o capital aonde? Na Bolsa de Londres, na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Xangai, na Bolsa de Tóquio. Então a Moedo, me desculpe a sinceridade, ele está dando a mínima para as eleições no Brasil. Ele tem dinheiro para comprar um Brasil se ele quiser, a médio e a longo prazo. É o do Meirelles. Entendeu? Não é aquele rapaz, me desculpem até se eu fui grosseiro com ele, mas não é aquele rapaz que estava aqui, um iludido, que acha que é classe média alta, mas é um proletário, tem até que mentir para ganhar destaque. Mas o Amoedo deve dar risada, porque ele deve ser o mecânico do avião do Amoedo. Acho que o homem deu uma travada, Watson. Só tá nós dois aqui. Vou lá. Eu só estou procurando eu quero abrir um espaço aqui na nossa notícia. Deixa eu ver aqui. Vocês lêem, viu, o Rafael? Você dá uma olhadinha aí, vê Deltan quantos anos. Dallagnol, 42 anos. 42 anos. Cara, ele é casado, tudo. Inclusive, ele foi feito um erro que eu acho que ele cometeu. Ele entrou. O cara que era dono desse apartamento, ele morreu. E esse apartamento foi vendido por 1.600.000. Ele entrou num leilão para comprar um apartamento. Usado aonde um apartamento custa no mínimo 2.300.000 ou 3.300.000 mais sofisticado, ele no leilão comprou por 1.600.000. Aí esse cara, ele que morreu, ele era do governo do Paraná, ele foi um dos maiores desviadores de dinheiro do governo do Paraná, onde ele trabalhou. Então, ele estava sendo processado por diversas outras coisas aí. Eu acho que acredita-se que ele comprou esse apartamento aí também, porque ele, provavelmente, com dinheiro que
e não fosse lícito, né? Provavelmente, a gente não sabe porque a reportagem não fala sobre isso. Aí o Delayan vai lá e compra ele por 1.600.000, um apartamento que está 700 mil abaixo do preço de mercado. Agora, aí como a moça pergunta, quem é esse corretor que vende um apartamento de luxo dessa forma por 700 mil abaixo do preço de mercado? E outra, vamos analisar aqui pelo salário que o Delayan tem de procurador federal, de 28 mil, 30 mil, vamos lá, arredondando aí para 30 mil. Como é que o cara pode ter 2 apartamentos hoje que está avaliado aí, não sabemos aí, no mínimo em 4 milhões e meio? Ele teria que trabalhar quase 20 anos. Ele teria que trabalhar uns 20 anos sem gastar nada. Sem mexer em nada. Sem mexer nada no salário. Então, cara, é isso que saiu hoje que eu estava falando aqui para ele lá na rádio. Eu não sei se rádio ou rádio, TV, Meteoro, não sei. E o cara dizendo todo o entrave desse assunto, né? E ele falando, pô, ainda tem um vídeo, junto na reportagem, tem um vídeo de um outro apartamento que é semelhante, né? Não é o do próprio Delayan, ele mostrando o tamanho do apartamento, a qualidade do apartamento. Então, aí a gente pergunta assim, né, Ogro? Da onde saiu esse dinheiro para comprar esse apartamento e que condição ele apresentou que ele tem renda para comprar isso? Tem que ter renda. Se você for financiar, tem que ter renda. E se tem o dinheiro, da onde esse dinheiro veio? Eu só fico triste porque ainda tem gente que ainda vai defender Sérgio Moro, onde ele prestou consultoria jurídica para empresas que foram derrubadas, que foram quebradas por ele. Quer dizer, é como se eu hoje botasse alguém no vício das drogas e ficasse vendendo cocaína para essa pessoa todo dia. É absurdo, é absurdo. Então, Ogro, quando eu vi essa reportagem, eu falei, mano, para aí. O cara fez detalhe, mostra o prédio por fora, mostra tudo direitinho onde são os apartamentos, tudo. E, cara, é impressionante você imaginar que o cara estava fazendo uma denúncia falsa contra o Lula. Como o cara falou, o apartamento que ele estava fazendo a denúncia falsa contra o Lula é uma merreca perto do que ele comprou. E o salário do Lula era muito maior do que o dele. O Lula tinha um salário muito maior do que o dele. E o cara hoje tem 2 apartamentos no mesmo prédio. Será que isso não vai ser apurado, Ogro? O Rafael? Vai ficar desse jeito? Ele vai continuar nessa vida mansa dele, nessa vida de mordomia dele? O Roberto Requião também entra nesse vídeo aí da Meteoro. Ele dá uma arregaçada também em defesa do Lula, né? Ele dá uma arregaçada, ele dá uma defesa do Lula, falando do Dallagnol, entendeu? Como é que pode um cara ter... Aí dá pra gente pensar que podia ver o patrimônio do Roberto Requião, que é 500 anos de político, ver o que ele tem, né? Será que ele tem o que o Dallagnol já tem, com 42 anos de idade? Entendeu? É um negócio... Assim... Pode falar aí, Rafael, pode falar. E eu até olhei aqui, a gente olhou aqui o salário aqui, e espanta como é que é uma elite muito descolada, né? 28.500 servidor público federal, sei lá. Tá muito acima da... Mas não dá para comprar, mesmo com essa margem não dá para comprar. Mesmo com essa margem, Rafael, não tem como você... A gente sabe, eu trabalhei, como eu falei, trabalhei como gerente de banco 25 anos, cara. Você sabe quando você pega um patrimônio de um cliente, ele quer levantar um leasing, quer levantar um empréstimo para poder aumentar a empresa dele. Aí o Bruno aí depois pode até ajudar nós nisso aí, porque o Bruno manja muito também da área, né, Bruno? Entender. Eu estou falando aqui sobre a reportagem que saiu do Dallagnol, que comprou um segundo apartamento num dos prédios mais sofisticados lá do Paraná. Tá sabendo disso ou não? Não, mas não me espanta. Entra no YouTube, escreve lá, Meteoro. É a reportagem que saiu, tá escrito Meteoro. É só entrar no YouTube, você vai ver a reportagem do depoimento deles. É uma ironia? Não é ironia. Meteoro não. Ele tá fazendo uma reportagem. É uma reportagem séria, não é um negócio, não é brincadeira, não. Pelo menos o que ele está colocando lá não é uma brincadeira, é um negócio muito sério, entendeu? Porque assim, meteoro não é aquele negócio que aparece do nada, assim, risca o céu e depois ninguém vê mais?
É do canal Fala, Casa. Meteoro no YouTube. É o canal Meteoro tá. do YouTube. É o canal Eu Meteoro. achei que é outra Meteoro era coisa. o nome da matéria, que também seria Não, propício. Meteoro é o canal dele, que é chamado de Meteoro no YouTube. Ele ele tem essa reportagem lá. Dá uma acessada aí, Bruno, vê se você consegue acessar e me Eu ajuda vou aí dar uma olhada. no nosso debate aqui, que a gente está colocando isso, porque com relação deixa eu ver o nome do rapaz aqui. Tem o Mas, nome deles mas é aqui. recorrente, né, Otton? O pessoal da Lava Jato, né, e pessoas que participaram não gostariam muito de falar quanto que ganham, né? Ou o que tem de Mas dinheiro, como faz seus investimentos. Parece que é o mais recorrente. interessante, o mais interessante foi o que foi arrecadado, o que foi devolvido aos cofres públicos. O Dallagnol e o Moro, juntamente com a galera, entrou com um pedido de tutela desse dinheiro. Eles queriam tutelar esse dinheiro na fundação capitaneada pelo Dallagnol. E o Dallagnol tem uma filha que responde num CNPJ como empreendedora. Leia, tá? Menor de idade respondendo com CNPJ e tudo mais. Quer dizer, o cara é pilantra desde criancinha, desde a nascença, né? E eu já estou tentando falar aqui pelo Instagram do Sérgio Moro. Eu adoraria que Sérgio Moro tivesse um espaço para poder responder a galera em live. Ele vai começar a fazer live pela Twitch. Então eu adoraria que o Moro começasse a responder a galera em live, deixar a galera subir para poder falar e mostrar algumas coisas aqui, né? Depois da vergonha que ele passou no Flow, tu acha que ele vai fazer isso? Achou aí, Bruno? Cara, eu tô sem computador aqui agora para pesquisar. Tá E se eu for legal. pesquisar aqui no Então, celular, Rafael, a gente acha vai, aí, a gente Rafael, vai para sair nós, aqui. pra gente não falar O quê? sozinho Fala aí. sobre isso. O que você quer que eu ache aqui? Escreve aí o Meteoro aí no Ah, YouTube, não. Ó, o o canal do Meteoro Meteoro. Brasil é um canal. Meteoro Brasil. Eu gosto muito do Ah, pessoal do Meteoro. eu. Eles são os radialistas de Curitiba, então é daquele canto mesmo. Isso! Eles fizeram esse É, canal no Então, YouTube que é essa super. fonte é boa. só para Não, falar mas de eles são bons. corrupção, né? Eles usam muito esse rádio para falar só de corrupção. Eles Não, são, é o canal do YouTube. eles trabalham Meteoro bem em Brasil. cima disso. Não, mas tá aqui, ó. Tem o rolo do Moro na Álvares Marçal. Aqui, ó. Conheça o apartamento de Deltan Dallagnol. Isso, essa aí mesmo. Essa aí É um mesmo. vídeo. É um duplex, um triplex, é uma cobertura. O que é isso aí? Eu não sei, porque é no 10º andar, não é cobertura, não. Uhum. Não, mas o apartamento não é um apartamento, é uma mansão de apartamento, entendeu? É um Só para negócio. constar um negócio. Quem quer falar de triplex ainda, vamos parar, né? Foi anulado. Prescreveu. Prescreveu. São dois apartamentos do Deltan. E aqui eu vou perguntar para Ana por onde ela quer começar. Pela informação, porque tem bastante, ou Informação que é para já ir assim munido daquela raiva. E 3 milhões e 100. Valor abaixo do mercado. Deltan Dallagnol comprou apartamento de Curitiba por valor abaixo do mercado. O procurador Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, em Curitiba, comprou em setembro de 2018 um apartamento em área nobre da capital paranaense por um valor abaixo do mercado. Enquanto ele pagou 1,8 milhão no imóvel, outros apartamentos do mesmo prédio são vendidos por 2,3 milhão e 3,1 milhões. A escritura, registrada na 8º tabelionato de notas de Curitiba, informa que Dallagnol pagou 1,8 milhão por imóvel, que ocupa um andar inteiro na rua Manuel Eufrásio, bairro de Jerevé, blá, blá, blá. O pagamento foi feito em 2 parcelas. A primeira de 750 mil, enquanto a segunda foi quitada 3 meses depois, no valor de 1,05 milhão. Nossa, ele pagou uma parcela de 1 milhão de reais. Então, para quem ganha 28 por mês, né? Ele guardou dinheiro desde quando ele nasceu. Provavelmente, assim, né? Gente, que isso, que absurdo. Vocês estão questionando a idoneidade de um cara que paga um apartamento de quase 2 milhões em 2 parcelas. É um cara honestíssimo. Não, esse é o segundo, Bruno. Bruno, é o segundo que ele comprou no mesmo prédio. É o segundo. Não, ele é honesto, gente. Ele o nome dele tá bom. Ele falou que ia pagar em 2 parcelas e pagou.
Pagou, honestíssimo. Mas Foda, sabe, né? sabe quem é que compra? Sabe quem é que compra as coisas assim, com dinheirinho trocado, com tudo sem passar por nenhum tipo de rastreamento? Flávio Traficante, Bolsonaro. contraventor. Traficante, Ô, contraventor. gente, olha como é que o mundo é pequeno. Outra Ó, vou dizer notícia. uma coisa, nem contraventor dá esse mole, tá? Nem Não, não dá, contraventor não. dá esse mole. Escuta aí, vai, continua aí. Como é que o mundo é pequeno? Outra notícia. Dallagnol e esposa compram o apartamento que pertenceu a Paloslit, nem sei como é que pronuncia, em condomínio de luxo em Curitiba. A esposa do procurador de República, Fernanda, arrematou no dia 12 o segundo apartamento da família do condomínio Plymouth Hills, um dos mais luxuosos de Curitiba. O apartamento 101, que fica no 10º andar, pertence a ex-secretário da Fazenda de Maringá, Luiz Antônio Paulo Litti, isso aí é nome estranho, e foi leiloado para bater a dívida superior a 30 bilhões junto à União. Ou seja, comprou um apartamento de alguém devendo à União, ex-secretário da Fazenda. Ele pegou um leilão na Caixa, Com informação Vamos botar assim, privilegiada. e ele É isso que conseguiu está escrito comprar. aí. Está escrito na reportagem sobre informação. Ele compra esse apartamento abaixo do preço de mercado em 2 parcelas. Resumindo, é isso. É isso mesmo. Puta que pariu. Sem palavras. E esse cara, junto com o Sérgio. Vai você, quem tá ouvindo a live, você pobre, que quer comprar sua casa própria, alguém que já sabe como é que funciona, o Otto deve saber melhor Não, sobre isso. eu trabalhei no Como é crédito que é imobiliário. um no leilão? banco. Como é que é a dificuldade de você participar de um leilão? Não, leilão, Pra você você tem que conseguir comprar uma você tem que casa? levar uma pilha de documento desse tamanho para você liberar o crédito. Entendeu? Não, e tem outra questão, né? Diferente desse aí, que parece que é uma coisa extraordinária, né? Que aconteceu, os leilões de imóveis são coisas bem complicadas, porque muitas pessoas não saem do imóvel. Então você compra o imóvel no leilão e tem que logo em seguida entrar com reintegração de posse. Não, Já ação tem de essa despejo. questão, Ação de uma ação de despejo. despejo. Entendeu? Então assim, tinha um apartamento de um andar inteiro em um prédio de luxo, de uma dívida que um cara tinha com a União, né? E aí simplesmente, né, lembrando que ele é promotor federal, vamos deixar isso claro, tá? E aí ele e a esposa dele conseguem ter acesso a esse imóvel e pagam ele, né, pelo leilão. Nada errado, qualquer pessoa pode participar. Não pode. A lei proíbe ele de participar de qualquer leilão público. Ele e a mulher dele não A poderiam mulher dele passar. também? Também não poderia porque a mulher dele. Agentes públicos e seus cônjuges são Não proibidos, porque a informação seria Eu privilegiada. esqueci desse detalhe. Não pode. Eu esqueci Não pode desse detalhe. participar. Ele já come... Então, aí que tem o que o Meteoro lá, ele fala, Meteoro Brasil fala. Mas para aí, se ele não podia e nem a mulher, como que ele entrou e ela entrou com ela, né, como a mulher, como dando o lance da compra do apartamento, se ela não podia participar, se é contra a lei ela fazer isso. Tá certo. É isso que ele está levantando, essa bola aí, essa bola que o cara está levantando. Mas para aí, e ainda pagou 700 mil, no mínimo, abaixo da tabela. Não, assim, a explicação do leilão é até compreensível que alguns imóveis saiam abaixo da tabela. Acontece. Só que assim, o cara não poderia ter nem participado do leilão. Já começa por aí. Eu acho que essa é a maior problemática. E a segunda é como ele pagou isso 2 vezes. E outra coisa, o cara que era dono, ele era o cara que era dono trabalhou na Secretaria da Fazenda do governo, que ele foi considerado um dos maiores desviadores de dinheiro da Secretaria da Fazenda, do município, do estado, não sei. O Palotite aí, que ele falou o nome aí. Eu vou abrir de novo aqui, porque ele caiu aqui, saiu da live. Eu entendi. Ele é ex-secretário de Fazenda de Maringá, né? Isso, de Maringá. E ele foi processado. De onde que o Moro é mesmo? É Maringá, né? Moro, Dallagnol, essa galera é toda do Paraná. Do Paraná, eles são todos do Paraná. Agora não sei se é de Maringá, eu sei que os dois são de lá, né? O Moro é de Maringá. O Moro é de Maringá. Então, e como é que o Moro foi o cara que conseguiu comprar esse apartamento? E esse cara tá morto, né? Você sabe disso, né? O secretário, ele já morreu.
o secretário que era o secretário da Fazenda de Maringá, ele já morreu, ele é falecido. Então, possivelmente a mulher dele colocou cada dívida do apartamento em leilão. E agora, o que foi difícil eles entenderem aqui na reportagem, para aí, como é que dá, por mais que seja um desconto que você tenha dado num apartamento, 700 mil reais é muita coisa. Sim, você dá de... Cara... Ué, é muita coisa, 700 mil reais Não, de desconto. eu acho assim, ó, os 700 mil reais na primeira parcela, a gente pode até passar um pano. Ah, o cara tinha vários investimentos, a mulher dele também, e aí juntaram o dinheiro e deram uma entrada. Mas você pagar para quitar o apartamento em 2 parcelas, de, tipo, entre aspas, igual valor ou próximo, e isso é muito estranho. Como é que ele tem esse dinheiro todo, né? Porque, assim, uma das teses que você usa no enriquecimento ilícito, principalmente, né, que você pega, é quando os teus ganhos não batem com o patrimônio que você tem. Então, por exemplo, digamos que ele ganhasse o teto hoje, 35 mil reais, né? Que aí, lembrando que os penduricários não entram no cálculo do enriquecimento. Então, vou usar só o salário base, só o salário dele mesmo, né? A base salarial, e vou botar na casa dos 30 mil reais, que não é, porque você vai ter os descontos e tudo mais. Mas digamos que ele ganha líquido hoje 25 mil reais. Né? Vamos colocar por assim. Esse cara vai ganhar num ano, né, tirando 25 mil reais, mais ou menos 300 mil, né? Vai ganhar 300 mil no ano, né? E a gente não está fazendo a dedução de imposto de renda, nada disso. Vamos dizer que ele ganha 250 mil no ano, limpo, com tudo pago. Tá tudo pago. E aí, né, ele tem que morar em algum lugar, ele tem que... tudo isso. Ele, para poder ter esse dinheiro, mesmo que ele fizesse uma aplicação, que metade do valor do dinheiro dele fosse aplicado, ele não conseguiria chegar ao número exorbitante que tem. Se a gente juntar ele e a esposa dele, ela também é procuradora federal, não sei se ela também é procuradora federal ou se ela é estadual. Mas digamos que eles têm a mesma base salarial, os dois juntos ganham por ano 500 mil reais. Eles teriam que ficar pelo menos 3 anos gastando salário só de um para viver, e o outro só guardar o dinheiro para ter, em 3 anos, 750 mil. O que não justifica ainda a segunda parcela. Né? Ou que ela investisse todo o dinheiro. Ainda não justifica a parcela, porque não existe linhas de crédito bancário, investimento bancário que dê esse retorno. Então a gente vai abrir algumas teorias da conspiração aqui agora. Uma que o Dallagnol é um cara muito visionário e investiu todo o dinheiro em criptomoeda e ganhou muito dinheiro. Que eu acho que não é o caso. A segunda é que ele investiu em determinadas ações da Bolsa, sabendo o que ia acontecer com essas ações. Aí eu acho que ele conseguiria esse dinheiro. Principalmente, né, as principais ações da Bolsa do Brasil, durante 4, 5 anos estiveram envolvidos na Lava Jato. As principais empresas brasileiras estavam envolvidas na Lava Jato. Né? Então você vai falar de Petrobras, você vai falar de construtoras, fundo de investimento imobiliário. Então, assim, é bem complicado, cara. Eu acho que tem que ter uma investigação séria e mostrar de onde veio esse dinheiro, porque não é qualquer dinheiro. Não é 100 mil reais, beleza, 200 mil, até vai. Mas 2 milhões? E na realidade não são dois, são 2 apartamentos, né? São 2 apartamentos, né? E tem outra coisa, Otto. Ele, por estar em cargo público, e eu sei bem disso por conta de... Bem, Otto, como é que tá? Por outras questões, diferente do Lula, por exemplo, do Ciro Gomes, de qualquer outra pessoa que é ex-presidente, ex-governador, ex-alguma coisa, ele não pode ganhar dinheiro com palestra, ele não pode ganhar dinheiro com consultoria, com nada disso, porque ele está em cargo público. E até para dar uma palestra, quem é o funcionário público, ele tem que ter uma autorização do órgão onde ele está lotado para poder fazer essa palestra. Né? Cargos de dedicação exclusiva tem muito disso. E no o caso cargo do de Moro, procurador é um desses. No caso do Moro, que era juiz, ele não poderia dar aulas, a não ser que fossem em cursos lato sensu,
E na propriedade de lato sensu ele só poderia dar aula se fosse tipo pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc. Só que ele não tinha a formação acadêmica para dar aula nisso, então ele dava aula pela carteirada mesmo. Na Uningá e nas universidades ele dava aula pela mera carteirada. E ele só podia dar aula, por exemplo, aos sábados, era onde ele dava aula. Mas antes de ele assumir como juiz, o cara tipo tinha até uma carreira acadêmica válida para se discutir, válida para se apresentar. Então, gente, tem uma discussão quando você vai falar sobre bacharel. Professores de bacharel em Direito, às vezes eles fazem até alguma especialização para poder dar Mas aula. não são. A grande maioria não tem. É isso mesmo, A eu grande vejo isso na maioria não faculdade. A galera é só advogado Por que quê? dá aula. Porque o que você leva em consideração para esse cara dar aula seria o pretenso domínio daquela cadeira. Né? Exato. Então, por exemplo, você é formado na área e você tem uma pós, por exemplo, em ambiental. E aí você é um grande advogado ou um grande jurista em direito ambiental. Você pode Isso. dar aula. Professores de universidade federal não é diferente. Tá? Óbvio que tem a prova de títulos, que vai classificar, mas são pouquíssimos os que se especializam em educação. Começou a ter uma exigência do MEC, se não me engano, depois de 2012, 2013. 2014. Né? Então é isso mesmo, depois de 2013 começou a ter uma exigência para que houvesse essa especialização. Por que eu falo isso? Eu tinha um professor que ele era da FINEP, ele era concursado da FINEP, e ele era professor substituto 1 na universidade, então ele dava aula normalmente e trabalhava na FINEP. Como a FINEP não é dedicação exclusiva, e ele não tem horário fixo, ele poderia dar aula na faculdade à noite ou durante o dia, desde que ele cumprisse a carga semanal dele na FINEP. E aí ele foi chamado para a coordenação do curso, que ele precisava fazer essa especialização, caso contrário ele seria cortado do quadro de professores da universidade. Então muitos professores nessa época começaram a fazer, mas no direito a grande maioria não é de carreira acadêmica. Exato. Eles entram lá porque, tipo assim, a academia dá um status. Tipo, pô, tu dá aula numa faculdade federal, tu dá aula numa faculdade privada grande. Aí o cara vai dar aula. Né? Juiz, ex-promotor, promotor aposentado, É porque eles pegaram a vibe do concurso público e trouxeram para as escolas. Mas é só colocando ao comunista brasileiro. Cara, eu sou especialista em LDB. A licenciatura plena, ela vale muitas vezes para a educação básica. Na educação superior existem algumas adequações. Viu, Bruno? Repete. Bruno, só terminando a nossa seria? conversa, eu vou só Isso. passar o último dado aqui. Só Um imóvel no o que seria? mesmo... Vai lá. Não, o que seriam essas adequações? Vai lá. É porque eles fazem acordos com as faculdades para que as faculdades possam ter o status. Aqui em Alagoas tinha um procurador, o Coraci Fonseca, que dava aula. Só que o Coraci não tinha nem especialização. Ele passou no concurso e também tinha juiz que dava aula, que não tinha especialização. Ele era juiz aprovado numa comarca, mas ia dar aula nas faculdades particulares. Aqui o único juiz que deu aula foi o professor Tutimé Zairan, que hoje é presidente do TJ aqui de Alagoas. Tem muitos ministros do STF que são professores da UERJ, por exemplo, da FRJ, como o Barroso, como o Fux. Hoje eles não dão mais aula, mas eles são sempre convidados para as aulas magnas, para as formaturas, né? Porque para a faculdade é uma expressão dizer que ela tem um professor que hoje é um ministro do STF, né? Mas aí fala, Otto. Eu só terminando aqui para a gente fechar aquele assunto, que eu acho que depois que o Lula foi eleito, eu acho que ele tem que dar o troco nesse cara e pôr gente para investigar essa coisa da vida dele aqui, ó. Um imóvel do mesmo condomínio que está sendo vendido hoje, 2 anos e meio depois da compra feita por Dallagnol, ele está custando 3 milhões e 100 mil. É quase o dobro do preço. Que é praticamente ali. Se ele esse que ele comprou é o 10º, ou é o 9º, ou é o 11º, naquela mesma altura do prédio, que muito mais lá para cima, ele custa mais barato, ele vai para 2.300. Mas você veja bem, ele pagou R$ 1.800, R$ 1.800.000 num apartamento que vale por volta de 3 milhões e 100. Um apartamento então, não, um andar inteiro dele. Inteiro. Não é um apartamentozinho, galera. Não, é um andar inteiro. É um andar inteiro, é muito grande. Depois dessa reportagem, quem quiser assistir, tem um outro apartamento do mesmo tamanho do dele, das mesmas condições dele, mostra todinho uma filmagem interna
de um outro apartamento que é semelhante ao dele, mostrando o tamanho do apartamento. Realmente é um apartamento mansão, que a gente pode dizer, né? Ei, já É volto aqui, só um muito, minutinho. Tô me muito ligando aqui. grande. Entendeu, Ogro? Então, eu acho que encerrou essa. Uhum. Eu acho que isso aí é um assunto que lá na frente o Lula tem que pegar isso aí, os assessores dele e falar: agora nós vamos atrás disso aqui, porque o que eles fizeram comigo, agora esse cara vai ter que nos explicar o que ele fez na carreira dele para conseguir isso aí da forma que ele conseguiu, entendeu? Eu acho que é apenas uma especulação, não uma especulação, mas vários sites você entra que também falam da mesma reportagem, da mesma condição e como que isso aí conseguiu se fazer isso, entendeu? Eu acho que é uma explicação que precisa ser dada e se ele tiver que dar, ele vai ter que dar. Eu acredito não dar hoje, porque ele tem uma certa proteção aí, mas lá na frente alguém vai ter que colocar ele na parede lá para ele poder fazer, porque o que ele fez com o Lula, o que é? Um triplex barato daquele perto do que ele comprou de 2 apartamentos desse nível, entendeu? E o salário dele é muito menor do que um presidente da República, né, meu velho? Exato. É. Eu só queria voltar aqui rapidamente à questão do tema proposto na live, que foi o seguinte, né? O circo de horrores aqui da direita. A galera tá falando que hoje o Moro pode ser inclusive um segundo turno e pode passar Bolsonaro em março. Eu não acredito nessa projeção, apesar de não ter conseguido fazer nenhum cálculo por isso. Moro teria que crescer na semana algo em torno de 2%, teria que ter pesquisas registradas, já encomendadas agora em dezembro, porque elas têm uma validade de 60 dias da data da autorização à data da publicação. Então, assim, é muito difícil a gente ter hoje um cenário de Moro e Lula no segundo turno. Eu acho que realmente Moro vai desistir da candidatura e vai abraçar a candidatura ao Senado ou a deputado federal por conta da questão do foro privilegiado. Apesar de que, vale dizer a lei, tá? A lei do foro privilegiado não vale para crimes cometidos antes da posse. Ou seja, vale o caso doutrinário de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro comete crimes enquanto deputado estadual e está tentando agora o foro privilegiado por conta da prerrogativa do Senado. Isso é injusto. Não vale enquanto Senado, vale enquanto ele era deputado estadual, que poderia sim ser cassado pelo seu conjunto de pares da Assembleia Legislativa. Eu acho que o Moro vai sentir o golpe e vai sair para deputado federal ou para senador, assim como o Dallagnol sai para deputado estadual no Paraná ou para deputado federal. Os dois vencem tranquilamente. Moro vence para o Senado ou vence para deputado federal com facilidade. Dallagnol também consegue vencer para deputado estadual no Paraná ou até mesmo para deputado federal pelo Paraná, mas eu acho que é muito difícil. Vamos torcer, né? Ninguém sabe, mas eu acho muito difícil Moro ser candidato à presidência. Também. Peraí, o que você falou, Ogro? Que a pesquisa tem qual validade? Eu não entendi, repete aí. Eu tava vendo aqui uma resolução do TSE que as pesquisas eleitorais da data da sua autorização, da data da publicação, elas têm uma validade de pesquisa de 60 dias. Por exemplo, uma pesquisa que vai sair agora em fevereiro, ela foi encomendada entre final de novembro e início de dezembro. Ela nem é encomendada do dia para a noite. Então, Você tem 60 dias para apresentar o resultado dela. para apresentar o resultado. Então, assim, tá. da data da autorização do TSE, porque ela tem que ter um registro de pesquisa e um registro de publicação. São 60 dias. Mas ela pode ser falar. feita antes, né? Ela é feita, aí registra e tem 60 dias para apresentar os resultados. Isso, tem 60 dias para fazer. Para fazer. Exatamente. Para fazer a pesquisa? Aí quando você registra, Rafael, você vai dar a metodologia, você já vai entregar com a metodologia. Não, metodologia, conjunto amostra, qual é a realidade, qual é o estado pesquisado. Aí vai ter que mostrar muitas vezes qual é o conjunto de viabilidade. A gente na faculdade de geografia, a gente paga quantificação e geoestatística. Então a gente, quando tinha período eleitoral, muitos caras, assim como eu mesmo, a gente fazia bico trabalhando para instituto de pesquisa. Aí qual era o bico que a gente fazia? A gente fazia análise no próprio programa. Então a gente sabia quem era o deputado estadual que poderia ganhar aqui em Alagoas, porque o cara chegava e fazia, olha, eu sou muito forte em lugar tal, mas eu quero encomendar uma pesquisa. Uma pesquisa pequena hoje para o governo aqui de Alagoas sai na casa de 4 milhões. Uma pesquisa pequena, meu estado é um estado pequeno, sai na casa de 4 milhões. Custa caro. Então, assim, de acordo com as súmulas do TSE, ela tem que ser registrada com validade de 60 dias. Então, quem está pensando em observar as pesquisas, observe agora para ter um norteador. Mas as pesquisas mais fundamentais serão as pesquisas de março. As pesquisas mais fundamentais serão as de março.
Não sei se estão conseguindo me ouvir. Não, estou ouvindo sim, né, já ouvi sim. Eu vejo que essas pesquisas que estão sendo feitas agora, ela tem um parâmetro que ela vai ter confirmação a partir de março. Eu não vejo muita diferença que vai acontecer, não. Eu acho que essa questão de vai começar realmente a campanha a partir de abril, a partir de março, a partir de abril. Eu não vejo muita mudança. Pelo que a gente tem de informações aqui com relação ao que a gente acompanha nas mídias, principalmente hoje nas redes sociais, eu não vejo possa dar alguma diferença, mas da penúltima para a última, na realidade, aconteceu o contrário. O Bolsonaro tinha 28 e o Lula 42, agora ele tem 44 e 24. Então, o Lula cresceu. Alguém perdeu aí. E o Bolsonaro caiu 4 pontos Então, da última pesquisa, entendeu? então, ó, deixa eu explicar. A conta não é muito difícil de fazer. Vamos lá. A gente tem as pessoas, né, que vêm candidatas, que vão para a pesquisa, os pré-candidatos, e você tem também branco e nulo. O branco e nulo também pode perder e ir para algum candidato. É mais uma questão que às vezes as pessoas esquecem. Quando a pessoa fala do Moro, aí é onde eu bato, que eu acho ainda que o Moro continua candidato, porque a terceira via está se apegando no branco e nulo. Porque eles acham que o branco e nulo é o cara que não quer nem Lula nem Bolsonaro. E nem sempre é isso. Só que para você conseguir ultrapassar o segundo colocado, e aí é onde o Moro é importantíssimo hoje para mim, no cenário para uma vitória em primeiro turno do Lula, essa é a realidade, é o seguinte: para você ir para o segundo turno, você tem que tirar voto do primeiro e do segundo. E não existe uma transferência de voto do Lula para o Moro. Para ninguém no momento. Pode até ter uma transferência para o Ciro, pode ter uma transferência talvez para o André Janones, porque tem pessoas que votam, mas não são ideológicas, não são tão apegados assim à fidelidade do voto. O Lula tem um voto muito concreto, muito firme, mas ele pode perder ali 5%, 6%, pode acontecer. O problema é que o Lula não transfere voto para quem causa risco para ele numa eleição. Que seria o Bolsonaro ou hoje o Moro. O Ciro acabou para ele. O Ciro não vai passar de 6 pontos. O Moro está conseguindo tomar alguns votos do Ciro, tomar alguns votos do Dória, mas ele não consegue tomar os votos do Bolsonaro e do Lula. Só que, ele não toma os votos do Lula, mas ele está tirando alguns votos do Bolsonaro. E isso pode fazer uma diferença muito grande entre uma vitória em primeiro turno do Lula, desse rastro da terceira via com a direita, isso vai dar uma briga muito grande, e também de uma vitória massacrante no segundo turno para o Lula. Entendeu? Então, assim, o cenário é: Lula ganha em primeiro turno, na casa dos 53% dos votos, não acho que passe disso, no máximo 55%, no máximo 55%. Fala, Linhares. Ou ele vai para uma vitória na casa de 68%, 70% em cima do Bolsonaro, no segundo turno. São os dois cenários que eu vejo. Porque o Moro, fala Linhares, o Moro não vai transferir voto para ninguém. Se o Moro chegar e falar que é o voto no Bolsonaro, ele está detonando o resto da vida dele. Ele acaba com ele. E ele não pode apoiar o Lula. Ele não pode, de jeito nenhum, apoiar o Lula. Então o Moro vai ter que ter uma massa. Eu já vejo a movimentação da equipe dele na rede social, uma tentativa de humanizar ele, uma tentativa de dar uma mídia para ele que ele não tem. Ele não tem condições de marketing hoje para conseguir crescer. E ele precisaria hoje sair do patamar dos 8%, 12%, para chegar no início da disputa em julho com um patamar de 18%. Ele teria que estar partindo em julho na casa dos 18% a 22%, para ele ter condições sim de brigar para o segundo turno. Então, Bruno, beleza. O que eu vejo, deixa eu cortar você um pouquinho. O que eu vejo quando você fala nessa relação do Moro, cara, toda vez que eu vejo o Moro falar, pô, cara, não tem um sentido do que ele fala. Não dá uma dentro, né, ó? Não dá uma dentro. Ele não fala coisa com coisa. O discurso o Moro tem uma coisa horrível, ó, horrível de ouvir. Sabe quem que ele me lembra muito? Vai ter gente que vai ficar puto comigo. Ele me lembra a Marina Silva.
ele não É tem mais ou menos, posicionamento é. sobre nada. Então Nada, ele joga nada, pra nada, ele plateia. fica- Tudo Pera aí, dele é pessoal, ele. tô indo aqui só Aí abrir a vocês, garagem, um minuto só. vocês Vai lá. tá. Então, por É isso exemplo, que eu tô perguntaram falando. para ele se o Lula era corrupto. Ele disse que, não, olha, vê o que o povo acha. Ele não se posiciona. Ele não põe, ele não tem posição Você nenhuma. pergunta para ele, por exemplo, Moro, qual que é a sua proposta para a economia? Ele não tem. Não tem proposta nenhuma. Ele não tem. Você Qual a o sua Moro condenou o proposta? Lula, então sinto muito, né? Você acha que o Lula é corrupto? Ele vai dizer que sim. Cara, Sei lá. ele é igualzinho o Bolsonaro. Não, É que, Rafael, Ele não tem Ele não oratória sabe qual é o nenhuma, problema. ele não tem conhecimento nenhum. ele não produz Sabe qual é o material positivo. Você vai pegar Não. tudo que o Moro apareceu. Pega o melhor que tinha para ele, por exemplo, a entrevista com o Bial. Esse saiu de lá como quem não lê, como quem não lembra o último livro que leu. A entrevista no Flow também não deu muito certo. A entrevista Não, dele lá horrível. com o Kim Kataguiri mostrou um recibo ali que agora está virando polêmica e ganhou R$ 1 milhão lá por mês lá com empresas que administravam a massa falida da Lava Jato. Então, assim, ele não tem material positivo produzindo. Entendeu? Você lembra no depoimento do Lula quando estava preso para ele? Você viu que o Lula deu um banho nele e ele calou a boca? Eu vi. No dia? Pô, ele quebrou o Moro assim, o juiz entrevistando um detento, o detento quebrou o juiz. Isso foi isso que ele fez mesmo. E o Lula avisou para ele. Manda mensagem. O Lula avisou para ele e aconteceu. Ele falava o seguinte: se essa mídia, se essa galera, em algum momento perceber que existe alguma chance de eu ser absolvido, quem vai sofrer perseguição vai ser você. E você vê que quando a mídia descobre que o Moro realmente condena Lula sem provas, que faz uma condenação por um ato de ofício indeterminado. Cara, tá falando isso, né, o Rafael estava comigo lá, eu falei, não existe uma tese jurídica mais imbecil no direito do que ato de ofício. Ato de ofício é o simples fato de você ter a possibilidade de cometer o crime. Então, por exemplo, o Otton, ele era gerente de um banco. O Otton, ele podia acessar todas as informações do banco. O simples fato do Otton ter esse poder, simplesmente ele ter esse poder, já dá possibilidade de eu condenar o Otton. Eu não preciso provar que o Otton fez o desvio. Eu não preciso demonstrar que ele realmente agiu com dolo. É simplesmente eu falar, ele tinha possibilidade, eu não consigo comprovar que ele fez, mas pela presunção de que ele poderia fazer, eu condeno. Isso é ridículo, isso é das teses mais idiotas que eu já li no direito da minha vida. Lembra do Deltan falando, Isso é um não temos absurdo. provas, mas temos convicção? É ato de ofício determinado. É isso. O Deltan falando isso. Eu achei maravilhoso, o Rafael, quando o Moro fala o seguinte: Eu já volto, comandei a Lava vou Jato. ali e já volto, hein? Peraí, já volto. Tá, Otto. Quando ele chega no Flow e diz, eu comandei a Lava Jato, para mim, ele deveria tomar um processo no outro dia. Ele é juiz não comanda nada. Juiz não comanda investigação. Juiz não comanda força-tarefa. Ele é tão burro, o termo é esse, pessoal, ele era juiz federal e você que não é nada, tá chamando de burro, ele é tão burro que ele, ao vivo, assumiu um crime. Tá ligado? Tipo assim, ele falou ali, eu realmente, eu tive lado, eu realmente comandei a operação, eu me meti na operação e o cara ia ser condenado de qualquer forma. Só que a única coisa que o Moro tem hoje para tentar se segurar é a atuação dele na Lava Jato. O que o Moro, como ministro, né, a premiação dele por condenar o Lula, qual foi o ato dele como ministro que melhorou alguma coisa no Brasil? Qual foi o grande projeto do Moro na segurança pública como ministro? Na justiça como ministro? Entendeu? A discussão é essa. Beleza, porque o Moro ele era o juiz. E ele passou a ser político quando ele larga um cargo de juiz federal. E eu vou falar sempre isso. O cara que larga um carro, que ele ganha 30 mil reais, que ele é praticamente Deus, que nada acontece com ele, independente do que ele fizer, e vira político, alguma coisa errada tem nisso aí. E aí ele vira ministro. Quando ele vira ministro, amigo,
Daqui para trás, esquece. Agora é o Moro político. O que o Moro fez como ministro da Justiça e da Segurança Pública que beneficiou a população brasileira? Qual foi a atitude do Moro como ministro da Justiça e Segurança Pública que melhorou nosso sistema judiciário, que melhorou nosso sistema de segurança pública? Nada. Aí vai botar a culpa da... porque é lava-toga. Porque ele não ajudou nisso. Tudo que ele poderia ter feito, que ele dizia que ia fazer, aí agora a culpa é do deputado, a culpa é disso. O Moro não apresentou um projeto que deu certo, ou que foi para frente. E como é que esse cara quer vir presidente? Aí ele tem que voltar à apelação dele da Lava Jato. Eu comandei a Lava Jato. Ele não comanda a Lava Jato. Ele era o juiz, e ali ele confessou que ele teve parcialidade. Tá muito ruim para ele. Não tá pouco ruim, não. Tô indignado, né, Bruno? Não, é porque assim, Rafael, eu vou falar uma questão para você. Eu trabalho com política. E quem trabalha com política, você tem acesso à informação, você sabe como é que funciona o marketing de campanha, você sabe como funciona uma coligação, como se constrói tudo isso. Aí um imbecil como esse, que o cara que faz isso, ou a assessoria dele é uma merda, ou ele é um imbecil. Você tem assessor jurídico, assessor de marketing, tem tudo isso com você. Aí o cara fala, olha só, tal e tal tema não entra nele, não fala dele, não fale dessa forma. Não é possível que a assessoria dele não falou para ele ainda que ele não pode falar que ele comanda a Lava Jato, porque quando ele falar isso, ele corrobora com a decisão do STF. É de uma burrice o cara fazer isso, que não tem como. É tipo assim, olha só, realmente, que o STF falou de mim, que eu fui, né, recebi a suspeição, que as pessoas não sabem, suspeição, depois da exoneração de cargo, é a pior condenação para um juiz. É dizer que você foi um cara incompetente, que você agiu com levianidade, que você agiu com dolo contra alguém, utilizando o teu cargo público e do poder instituído a você para prejudicar uma pessoa. É simplesmente falar, o teu cargo que você exercia, você era um merda. É isso, que você é um merda, você não servia para estar ali. É isso a condenação por suspeição. E ele chega e abraça a parada. Tipo, não, eu comandei a Lava Jato. Ele assumiu a parcialidade, a Lava né? Jato, ele assumiu. Entendeu? Assumiu. Aí cadê o marqueteiro do Moro, velho? Tu acha, Rafael, que o Lula, num debate, não vai pegar isso e esfregar assim, ó? Vem cá, Moro, ó, na tua cara, ó. Que você falou que tu comandou. Acho que não haverá debate, Mas essa era a função dele, como ela já estava direcionada. Você vai lá e comanda aquilo e condena o cara. Não interessa, vai lá e faz. Ele foi lá e simplesmente ele assumiu o papel, como o Bruno falou. Ele cumpriu a missão. Cumpriu a missão, ele assumiu o papel. Eu que comando a Lava Jato. Não é ele que comanda, ele vai lá para fazer o julgamento do processo e não comandar a Lava Jato. Então foi onde ele acabou se confessando que realmente a parcialidade dele ele assinou embaixo. Inteligente, Idiota. ele é idiota, muito inteligente. Aí tu acha que esse cara tem chance de ganhar a eleição? Ele não vai ter chance de aguentar. A hora que o Lula e o Moro e o Ciro pegar ele de frente, ele vai sair da bancada, velho. Eu volto a insistir que ele não é candidato, eu volto a insistir que ele vai pro Senado. Não, eu sei, mas eu tô falando eu acho assim. Na hipótese dele ir, cara, ele não vai aguentar. O Ciro, do jeito que é que a gente está tendo uma visão. A gente está tendo uma visão aqui de quem tem cérebro, tá? De quem pensa, de quem mede o que vai falar, de quem mede o risco. O Moro tem pessoas que estão investindo dinheiro nele. É isso que a gente está deixando de lado quando discute. Tem investidor, tem grana, tem coisa por trás disso. A candidatura do Moro não surgiu agora. A candidatura do Moro não começa quando o Moro sai do Bolsonaro. A candidatura do Moro, do Dallagnol e diversos outros membros do judiciário começa lá com o mensalão. Essa construção de políticos jurídicos, políticos do judiciário, começa depois do mensalão.
E o judiciário tem uma sede por entrar na política. Eles querem ter os seus representantes lá dentro para mover os palitinhos para eles. Eles não estão preocupados porra nenhuma com o Brasil. Esses caras não estão preocupados com a miséria que o país está passando, com a merda que está a economia, com o desemprego. Eles estão preocupados em chegar no final do ano e aprovar em cada estado, aprovar lá no orçamento federal, o aumento deles. Pô, eu trabalhei em Assembleia Legislativa. Quando chegava a época de votar o aumento dos caras, estourava na investigação, os processos andavam. Os caras fazem coação legal. Ah, o Ogro é deputado, o Ogro tem um processo. O processo do Ogro começava a andar no final do ano. E o Ogro é deputado, como tem vários deputados com processo. E aí começava uma guerra, conversa ali, e sempre, você pode ver, qual é o único órgão que todo ano tem aumento? O judiciário. É o judiciário, pô. Sempre. E essa criminalização da política que eles fizeram, e fizeram de caso pensado, eu falo isso sem problema nenhum de afirmar, essa busca de criminalizar a política, judicializar a política, eu sempre falei, a gente vive sim uma ditadura no Brasil. É a ditadura do judiciário. O nosso judiciário, algumas vezes ele acerta, mas em grande maioria existe uma busca da criminalização da política para poder se atingir outras coisas. E o que eles querem hoje é dizer que eles são os certos e eles que têm que estar dentro do poder. Não tem nada contra o cara que é do meio judiciário e quer vir para o poder. O problema é quando você tem figuras específicas que interferiram em eleições, que interferiram em governos, que interferem na estrutura governamental, na política do país, utilizando uma canetada, que estão querendo entrar hoje para a política, que é o Dallagnol, que é o Moro. O Bretas está na mesma de discussão dele largar para vir político. Tem um monte, cara. Você pode pegar aí, tem uma história. O Witzel estava aqui no Rio de Janeiro como governador. Onde é que está a normalidade nisso? Um cara que durante 4, 5 anos detonou a política nacional, perseguiu os principais quadros nacionais do Brasil, os mais fortes, facilitou a eleição do energúmeno, um imbecil que era o Bolsonaro, e agora vem presidente da República. Não, é tudo acaso. Realmente, tudo que a gente passou desde 2016 para cá foi um grande acaso. Todos nós aqui somos conspiradores, e o Moro é inocente, pô. Que isso? O Moro é... Nada disso foi feito combinado, pô. Eu só queria que falasse, o financiador do Moro é fulano de tal. Quem financia a campanha do Moro, quem bota dinheiro no Moro, é cicrano. O dia que isso estourar, o pessoal vai saber quem é o Moro. É só isso que falta. Aqui, na política, às vezes você tem figuras que parecem que caem, mas sobem, ficam na sombra e desaparecem depois. Ela dá voltas, né? O que aconteceu com o Wilson Witzel, agora que você lembrou? Ele era juiz, né? O Witzel era juiz federal. Pediu exoneração. Peraí. E sim, ele pediu exoneração, né, igual o Moro, e aí tentou fazer uma oposição ao Bolsonaro e derrubaram o cara, né? Ficou muito estranho, né? Teve investigação e tal, mas foi esquisito. O Witzel caiu porque brigou com o Bolsonaro. Sim, mas o Witzel caiu porque brigou com o Bolsonaro. Isso pra mim é um fato. O governador de merda, tá? Um merda de governador ele. Porém, a queda dele se dá pelo Bolsonaro. Por quê? Tinham coisas erradas? Tinham coisas erradas. Só que vem por cima a derrubada do Witzel. Inclusive, uma das discussões que ele tem hoje, que é o que está entre aspas, fazendo que os processos do Cabral retornem, né, os processos dele caíram para ele poder ter algumas questões de defesa, é o foro. O deputado estadual, o governador, ele tem foro. O foro dele é a segunda instância. E o Moro, e o Witzel, o Cabral, foram pegos pela federal. Eles foram julgados, eles foram denunciados, os crimes dele, por uma instância que não era deles. Não tá, mas a decisão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro não vai cair, tá? Não vai cair o impeachment. Só que ele está tentando, por uma manobra jurídica, utilizar essa jurisprudência para tentar voltar ao poder. Invalidar. Entendeu? Então ele tá ativo ainda, ele ainda tá aí tentando fazer alguma coisa. Porque é político disso. Cara, eu não duvido nada que ele eu acho o seguinte. Eu acho que ele quer infernizar a vida do Bolsonaro. Não, não dá. Reeleito não vai ser. Eu não acho. Mas eu acho que ele queria voltar uns 6 meses para fazer um inferno na vida do Bolsonaro, ele voltaria, se ele pudesse. Mas eu
não acho que é uma figura que a gente pode descartar nada assim, sabe? Por isso que a gente já viu cada coisa, né? A gente acha que morreu, já tem sobrevivido, aí sobe de um jeito aí. É. O BI ele reaparece aí reeleito aí. Então, a questão é se o STF vai entender isso, né? Não, mas ele E o perdeu grande o problema, direito político, Rafael, perdeu. é que o STF entender isso, o STF vai ter que brigar com uma decisão feita entre dois lados, que é a Assembleia do Rio e o Tribunal de Justiça. É uma comissão mista de Não, impeachment, claro. que decidiu pelo Mas ele impeachment do perdeu o direito cara. político. Ele pode voltar Perdeu. e fazer campanha, não pode? Perdeu? Eita, Ele perde. O impeachment, ele tira os seus direitos políticos por 8 anos, porque é um processo. O impeachment, quando você faz ele baseado em algum crime. Improbidade administrativa, né, o que for. Então, a Dilma, na verdade, eles fizeram... Qual foi o grande problema da Dilma? Eles tentaram salvar o Cunha. Tentaram salvar o Cunha. Entendeu? E aí foi onde fizeram aquela coisa que, beleza, a Dilma... Todo mundo sabia que a Dilma não cometeu crime. Então fizeram meia boca. A gente afasta a Dilma, mas não vamos caçar o direito político dela, porque ia sobrar pro Temer. Tanto que quando a Dilma sai 2 dias depois, pedalado não é mais crime. O projeto é votado na Câmara e o crime deixa de existir. Que é patético, né? Mas a questão do Witzel, ele foi condenado com a perda dos direitos políticos por 8 anos. Tem mais coisa rolando ainda. Era o que ele foi acusado mesmo? Cara, foi improbidade, desvio, superfaturamento, um monte de merda, por causa da pandemia. Ficou muito estranho. A Dilma não cometeu crime, o próprio STF Mas denunciou ela. aí, Bruno, que eu falo, o cara deixa o rabo pra pisar e não pode reclamar, velho. Não adianta. Deixou o rabo pra pisar. O Whitson deixou o rabo pra pisar, então não adianta reclamar, Não, pra cara. caralho. O que acontece? O Witzel, então... ele quando viu a possibilidade de queimar o Bolsonaro, tipo assim, ele já errou, que ele ganhou o governo do Estado e ele já disse que viria candidato à presidência da República. Isso foi um erro estratégico dele. Nem esquentou a cadeira, né? Posterior a isso, a gente tem a investigação. Não, isso não está preso. A gente tem a investigação da Marielle, que começa a apontar os indícios para os milicianos, e ele pega isso para enfiar porrada no Bolsonaro. Entendeu? Foi onde deu a guerra. Foi onde deu a guerra entre eles. E aí teve o racha, o Flávio mandou a galera abandonar o Witzel, teve uma parte que quis continuar porque ganha no Estado, porque é dono de secretaria, é dono de órgãos dentro do Estado do Rio de Janeiro, e outra galera que era fiel ao Bolsonaro abandona o Witzel e fica ferrado. Quando vem um processo de impeachment, que aí passa alguns meses, estoura um Witzel, estoura um secretário de saúde, pega o pastor Everaldo, dá uma merda do caralho. E aí, nisso, começa o processo, né, a admissibilidade do processo de impeachment do Witzel. Para constar, ele foi o primeiro governador impeachmentado da história do Rio de Janeiro. Nunca houve um processo de impeachment no Rio de Janeiro, foi a primeira vez. E aí, você tem a CPI, vamos dizer, né? A comissão processante faz o inquérito, e aí você vai para um julgamento que ele é misto. Uma parte da comissão é de deputados e uma parte de desembargadores, tá? E aí ele, se não me engano, foi por unanimidade, ele foi condenado e sofreu impeachment. Então, mas o Bruno, você viu o seguinte, ele tá... Eu acho que o grande erro do Witzel também foi mexer no reduto do Bolsonaro, que é o Rio de Janeiro. Ali ele tem uma força extraordinária dentro desse estado, você sabe disso. Ele tem uma panela muito grande aí, e o cara vai mexer aonde não se deve mexer. Eu acho que o grande erro dele foi esse, para mim, dele ter mexido nessa casa de marimbondo aí antes da hora, em vez de tocar a bola com mais calma. Vou governar primeiro, tenho 4 anos para governar, vou fazer o que eu posso aqui, vou fazer uma parceria com o governo federal, vou tentar ajudar o Rio de Janeiro, vou tentar fazer o melhor para o Rio de Janeiro. Ele não fez isso, ele já começou a entrar batendo de sola. Aí não vai para frente mesmo, porque ele não mostrou serviço para poder cobrar alguma coisa. A gente tem que cobrar quando a gente mostra serviço. Não adianta você querer cobrar sem ter mostrado o que você é. Já entrou de sola, aí, campeão, aí você vai perder, porque se você for bater
num presidente, aonde ele tem, como ele disse, eu quero a Polícia Federal do Rio de Janeiro, eu quero colocar o cara lá. Lembra na época que ele falou, porque ele quer dominar a Polícia do Rio de Janeiro. Ele trocou quantas vezes os juízes do Tribunal de Justiça aí do Rio? Quantas vezes foi trocado? Entendeu? Então por quê? Uma coisa é, o que o Otto está falando aqui é o seguinte: uma coisa é fazer oposição ao Bolsonaro em São Paulo, outra coisa é no Rio de Janeiro. É diferente. É o reduto do Bolsonaro. Aqui não tem reduto do Bolsonaro aqui dentro de São Paulo. Aqui não existe, aqui não tem. Embora exista em São Paulo, né? Eu acho que você vê que estrategicamente é diferente a postura do Dória teve com relação a ele. Tudo bem que o Dória não ganhou porra nenhuma aí em termos de voto para presidente, nada. Mas em compensação, cara, ele cuidou do estado de São Paulo com a vacinação com bastante carinho. Ele abraçou. A única coisa que ele fez no governo dele, que prestou. Isso. Pelo menos ele fez uma coisa. Você não acha do Bolsonaro nenhuma? Nenhuma. Hoje eu estou feliz da vida que eu abro meu Face aqui hoje, eu vejo centenas de fotos de crianças da minha cidade sendo vacinadas. Nossa, que felicidade, velho, de ver as mães levando as crianças para vacinar, tirando fotografia das crianças, mostrando a carteirinha. Pô, cara, isso aí é emocionante, cara. É muito legal isso aí, entendeu, Bruno? Uhum. Muito legal isso, viu, Rafael? Eu acho muito legal isso. Mas cara, eu ainda volto a dizer, eu ainda vejo o Dória, querendo ou não, também não é um nome a ser votado caso queira disputa para a presidência. Ah, não, isso não tem chance nenhuma, Hugo. Isso aí é totalmente descartado. Isso já está mais que certo, entendeu? Por que ele não tem? Porque ele caiu naquela uma também de juntar com o Bolsonaro para ser eleito e depois ele deu o pau no Bolsonaro. Isso aí queimou a imagem dele como pessoa. Ele perdeu a moral de credibilidade. O PSB quando ele fez a mesma coisa. O PSB do Freixo vai fazer a mesma coisa. Aqui em Alagoas, aqui em Maceió, o prefeito é do PSB e foi um cara que votou a favor do golpe contra Dilma Rousseff, que é o prefeito João Henrique Caldas. Então, vai fazer a mesma coisa. A gente tem que estar antenado, por isso que eu digo, conjunturalmente era o momento de uma chapa pura, né? Mas eu acho que ideologicamente a Frente Democrática ela é melhor, mas era o momento para uma chapa pura. Era o momento para uma chapa de esquerda, PT, PCdoB, né, com o PT na cabeça. Mas aí, nessa questão de se juntar para derrotar o bolsonarismo, todo mundo quer sair na foto. Mas essa hora, infelizmente, Hugo, não tem saída. O caminho nesse ano é esse. Não dá para fazer diferente. Agora, a próxima eleição, aí é outro assunto, é outra composição, é outra situação que pode ser estudada. Mas agora a gente não tem tempo para poder se pensar em fazer outra coisa. É isso aí que tem que ser feito, entendeu? É dessa forma que tem que ir, porque é a forma que vai se conseguir possivelmente tirar ele do primeiro turno e acabou. Que se ele for candidato e cair o primeiro turno e ele for embora, ele não vai ter mais foro privilegiado, porque ele não vai ter, a não ser que ele se candidata daqui a 2 anos a vereador, a qualquer coisa nesse país aí, entendeu? A prefeito de alguma cidade, para poder sair para conseguir novamente que tenha um foro privilegiado. Vereador nem tem isso, né? Não sei nem se vereador. Vereador deputado estadual não tem. A prerrogativa só cabe à Partido Política Federal. Mas o prefeito tem, né? O prefeito ele tem. Não, o prefeito e o governador são julgados por suas casas legislativas. Ele tem que ser, no mínimo, deputado federal. É federal, para poder ter a lei do foro. Então, o que eu falo é isso. Eu acho que é fazer isso agora, que depois vão ter tempo de. Estão 4 anos aí na frente, de estar não a caça, mas aí vai estar. A CPI vai estar, todo mundo vai estar aberto para poder abrir seus processos, porque as casas mudarão de nomes, de presidentes que não serão comprados para assumir a casa, são que vão cumprir as leis, PGR, Câmara dos Deputados, não vai ter ninguém lá, você vai ser obrigado a fazer isso, não vai ser obrigado a fazer mais isso. Ó, tem algum processo aqui que tem condições de entrar, vai entrar, tem na PGR, esse cara vai ser processado e pronto, acabou. Vai colocar uma pessoa íntegra lá que possa dar andamento nessa documentação, que assine e que analise e assine e fala, não, manda lá para o STF, manda para onde for, tem que ser julgado, tem que ser... Só um minutinho, tem uma pergunta aqui do pastor que diz o seguinte:
Explica pra gente se uma frente, se a questão da frente única, uma frente de esquerda, não dificultaria a governabilidade. Eu acho que uma frente de esquerda era um momento ideológico que o Brasil precisa. O Brasil precisava de uma frente de esquerda, PT, PCdoB, PSOL, AUP, mas eu acho que aí a gente tem que separar a utopia da realidade, né? Na realidade, ninguém governa sem o MDB. Na realidade, ninguém governa sem antes conversar com os grandes caciques da política. Eu espero que isso um dia mude, mas na realidade isso não vai mudar, né? Eu acho Desculpa, difícil cadê o Alan? mudar isso daqui. Isso não vai mudar, mas eu via, por exemplo, assim, a gente está na situação, Otto, a gente está na situação que é quase igual ao que nós passamos depois da Segunda Guerra Mundial, onde aí os democratas, os republicanos, para poder reconstruir a política, o cenário econômico americano, eles precisavam fazer concessões. Aqui no Brasil, a gente está passando pelas mesmas condições da crise pós-29. Tem gente, você trabalhou em banco e o Rafael também há de entender isso. Tem gente que está desacreditando em banco, tem gente que está desacreditando em trabalhar de carteira assinada, tem gente que está guardando dinheiro, tem gente que está guardando comida, né? Então, assim, o momento agora era para a esquerda, realmente, a esquerda revolucionária. Mas da prática para a ação, muito longo, né? A gente ia ficar aqui só filosofando, a gente ia ficar só filosofando. Então, assim, eu acho acertado para o momento. Agora, é a decisão ideológica que eu queria? Não. É a decisão política que eu queria para o momento, ter o PSB, ter o MDB, né, ter essa galera toda, ter o PROS em alguns estados, o PROS, ter esses partidos que apoiaram o Bolsonaro na metade. Eu acho também não. Aí eu concordo com o CLGBT quando ele diz que é um candidato de esquerda radical. Eu acho que o nome para essa eleição ainda é o Lula, mas o nome para 2026, a meu ver, seria o Boulos. Lula já está na hora de passar o bastão. Eu acho o Boulos, ele tem esse radicalismo doce que a gente precisa. O Boulos, a Manuela Dávila, a meu ver. Respeito demais as opiniões contrárias do campo da esquerda, mas a meu ver, eu vejo o Boulos, a Manuela Dávila, eu vejo o próprio Freixo, apesar de que o Freixo, o Bruno, me falou umas coisas, eu fui pesquisar no Rio. O pessoal, onde se metia no Rio, causava dor de cabeça. O pessoal não tem experiência de governar, mas hoje, para combater o Bolsonaro, eu vejo isso, né? Eu vejo que para combater o Bolsonaro a gente tem que ter aí uma frente ampla. Depois, nessa frente ampla, quem tiver mais peso político vai ditar quem vai ficar com os ministérios estratégicos, quem não vai. Eu vejo assim, tá? Alan, você não leu o livro do Ciro. A gente conversou ontem. Você disse que eu fui mal educado. Você nem está fazendo a minha live, cara. Eu disse que eu não gostaria de ter você aqui. Mas você insiste, então não tenho que te responder, não. Eu vejo assim, Ogro, que nós estamos numa situação que eu falei para você, nós não temos oportunidade e tempo para poder mexer numa outra estratégia. Eu acho que a partir de agora, depois da eleição do Lula, que eu acho muito difícil, eu não tenho nenhuma... nada que diz para mim que possa não acontecer. Eu não vejo um motivo de que isso aí possa acontecer, porque é muito pouco tempo até a eleição. Politicamente é muito pouco tempo daqui até lá. A gente já está aí entrando no mês de fevereiro, é muito pouco tempo até chegar lá. Então, eu não vejo que se criar uma estratégia de reverter a situação que está, mas também não temos tempo para poder colocar alguma outra tipo de estratégia de esquerda nisso aí. Eu acho que o país não vai precisar, tanto que o Lula não está pensando dessa forma que talvez você esteja pensando. O Lula tem um pensamento que ele tem que fazer um acordo ou trazer pessoas para o lado dele que fortaleça a tirada do Bolsonaro, não só na eleição, mas na tirada durante o governo dele. A gente tem que estar pensando que o Congresso sozinho, a esquerda não levanta o Congresso sozinho. Ouve. Eu acho que o momento ficou muito pior. Eu acho que o momento fica muito pior do que 1964. Por quê? Já chegou o momento agora em que as mortes aconteceram. Aconteceu a morte da Marielle, aconteceu a morte lá do rapaz no Brasil Central, que ele teve os olhos arrancados, o pulmão arrancado. E praticamente assim, escrotizaram o cara.
E o cara, tipo, isso o governo Bolsonaro voltou a praticar a barbárie por meio da política. Então a gente está num momento muito mais tenso do que foi 64. O que nos salva agora e não sermos mortos pelo bolsonarismo, pelo olavismo, pelo nazifascismo brasileiro, ainda são as instituições judiciais. Ainda é o Supremo Tribunal Federal, ainda são os tribunais de justiça, ainda é a Comissão de Direitos Humanos da OAB, né? Mas aí que tá. E aí a gente São, começa a ver essa discussão. e são as Mas forças militares que não estão apoiando esse tipo de isso. situação também. Então, assim, quando a gente começa a ter essa discussão, eu volto a dizer, o Brasil precisava de uma chapa pura de esquerda, só que o momento não permite. Eu espero que o Não momento permita em permite. 2026, Eu também, né? eu acredito que vai ser lá que vai acontecer isso. Eu não tenho dúvidas sobre isso, entendeu? Mas no momento não tem jeito. No momento a gente tem que estar trabalhando firmemente para trazer o Lula ao primeiro turno e acabou, entendeu? Isso que importa. Agora a estratégia é única, é essa, entendeu? Eu estava vendo, revendo aqui um discurso que o Lula fez na ONU, quando participou, inclusive, todos os presidentes da América Latina, lembra disso? Que Uhum, era o Bush, que era o presidente dos Estados Unidos. sim. Cara, o Lula fez um senhor de um discurso que o Bush não teve palavra para falar com qualquer tipo de argumento. E olha que Mas é, ele desceu a lenha no ó. Nós temos mas que é largar isso, de mas é isso. ficar só de frente para os Estados Unidos, temos que parar de ficar de frente só para a União Europeia. Enquanto a gente faz isso, todos os nossos países aqui quebram, então a gente tem que estar pensando em nós. Nós temos que Não, pensar no mas nosso crescimento. é isso, Otto, que eu falo. O momento agora não é o momento da gente pensar nessa ampla democracia. Existe uma guerra com dois lados. Os lados são a esquerda, ela é dividida em quatro faces. Tem a esquerda mais moderada, que está presente ali com a ala do PSOL, mas tem a esquerda muito mais radical com a UP, com o PCO, com o PSTU. E tem o PT que acaba conseguindo ter quase 14 frentes dentro de um partido. Eu sou, por ser defensor de Stalin, eu defendo o centralismo democrático. Eu defendo o centralismo democrático. Eu acho que é uma decisão única dentro de um partido. Ah, Elton, mas por quê? Diga, eu estudei centralismo democrático, então eu defendo o centralismo democrático. Mas quando a galera começa a ver hoje que essas frentes, tem muita gente que não está interessada em vencer Bolsonaro, está interessada no ministério, no carguinho. Então a gente corre muito risco dessa ideologia, quer dizer, de quem não tem ideologia, abraçar cargos públicos ano que vem. E eu vou logo citar os nomes aqui. Eu posso citar, por exemplo, a ala do MDB aqui em Alagoas, liderada por Renan Calheiros, que é senador, que vai apoiar Lula aqui no meu estado. Eu posso citar, por exemplo, o João Campos, filho de Eduardo Campos, prefeito de Recife, que é um oportunista, aproveitador, tal qual o pai foi. O pai praticamente era candidato à presidência porque sabia que ia se projetar para governar ou para chegar ao Senado, porque para a presidência ele não conseguiria ganhar. A gente pode ver, por exemplo, a ala mais governista do PCdoB, que é a ala que vai contra a Manuela Dávila em Porto Alegre. A gente pode ver a ala que praticamente decidiu fechar com o Boulos, romper com o Boulos, porque o Boulos aceitou o desafio de São Paulo e não da presidência. Então a gente sabe, aí quem quiser subir depois fica à vontade. Eu já vou encerrar a live também daqui a 10 minutinhos. A gente sabe que, querendo ou não, o momento, para mim, eu enxergo, até se o Rafa quiser subir depois, seria um prazer. Para mim, o momento ainda era da gente ter uma extrema esquerda, uma esquerda vermelha mesmo no poder. Mas nem tudo que a gente quer é o que a gente consegue, entendeu? Eu queria te ouvir em relação a isso. Então, eu não acho que a gente deva estar caminhando. Eu não devo. Eu, particularmente, nesse ponto, discordo de você. Eu acho que eu penso numa esquerda que não seja tão assim centralizada da forma que você quer. Eu prefiro ela mais expansiva. Eu prefiro ela com mais agregações de pessoas que são equilibradas, que possam fazer uma conjuntura melhor para o partido. Não Uhum. continuarmos da forma que a gente sempre foi, aquela esquerda mais radical, vermelha, que sei o quê. Eu não sou muito assim, não. Sempre fui, não posso falar sempre fui. Eu fui PT depois do Moro, do Collor. O Collor que me quebrou essa coisa da direita, que ele acabou eu não mais acreditar na direita. Também eu era um pouco mais novo, então eu não tinha tanta experiência politicamente para entender direita e esquerda, aquela coisa naquele sentido. Mas a partir dele eu passei a me preocupar mais em entender um pouco mais de política, e de lá para cá eu nunca mais voltei na direita. Eu nunca mais voltei na direita.
Porque eu passei a ler um pouco mais, a entender um pouco mais sobre política e conhecer mais como que funciona as ideologias de direita, aquela coisa toda, até desde a ideologia de direita que a gente considerava de um cara mais equilibrado, que a gente considera que é o FHC, mas a gente tem hoje um cara de direita que é um extremista. Então, existem ponderações também dentro da linha da direita. Mas na esquerda eu acho que a gente tem que estar dando um equilíbrio para a gente não poder mais, não ter que chegar lá amanhã ou depois da eleição do Lula, a gente não está lá assim, pô, e agora? Quantos votos nós temos aqui no Congresso para o Lula conseguir fazer um programa de governo adequadamente do jeito que ele quer? Se a gente não tiver força no Congresso, a Mas gente não vai conseguir. nós sabemos quem historicamente vota com o PT e quem vota contra. Eu vou logo lhe dizer. Alessandro Molon vota contra o PT em algumas pautas, não vota sempre. Alessandro Molon vota no que for bonito para ele, no que for legal para ele. Vamos colocar assim, Randolfo Rodrigues não vota sempre com o PT, vota no que for bonito para ele. É um cara da esquerda que eu admiro, mas vota no que for bonito para ele. Vamos colocar outro nome aqui rapidinho, que a gente pode dizer. Pronto, a própria Simone Tebet, que está aqui. Essa menina aí, eu ia perguntar para você, você acha que ela não quer dizer que ela vai votar sempre, mas eu acho que ela também não vai votar pela experiência que eles passaram com o governo da direita agora. Eu acho que muita coisa mudou na cabeça desses políticos. Mas tem que lembrar que o voto da Simone Tebet em relação ao impeachment de Dilma Rousseff foi um voto contundente. Se você assistiu o documentário Democracia em Vertigem, quando depois é perguntado se ela chorava durante a ditadura militar, durante as torturas, ou se ela chorava praticamente no dia do impeachment, o Lula chorou e ela disse não tinha mais lágrima para chorar. Eu assisti o documentário da Petra Costa acho que umas 3 vezes, assisti 2 vezes em sala, passei para meus alunos, depois assisti sozinho. E você começa a ver, é essa pegada. Então, assim, eu não confio, eu acho que a gente tinha que ter uma esquerda pura para evitar isso, uma esquerda que expulsasse. A minha crítica ao PDT é que quando a deputada, esqueci o nome dela agora, quando a deputada do PDT agora, esqueci o nome dela, gente fina pra caramba, mas vota com o PSDB. Quando a Tabata Amaral votou a favor da reforma da Previdência, eu já fazia parte da executiva do PDT aqui em Alagoas, e a gente lançou um documento pedindo a expulsão da Tabata Amaral. Tanto é que Jurandir Boia, que é um quadro aqui do PDT, foi deputado federal por Alagoas, um baita nome. Jurandir Boia viajou ao Rio de Janeiro para pedir, juntamente com militantes e com dirigentes do PDT do Nordeste, pedir a expulsão de Tabata Amaral. Sabe por que a Tabata não foi expulsa do PDT? Porque ela significa ao PDT algo em torno de R$14 mil mensais. Então, mas veja bem, o PDT... Ela votou contra os trabalhadores, é um partido trabalhista. Então, isso que eu estou falando. Aí foi por isso que a gente vê por que o Ciro não cresce em eleição, por causa dessas coisas que acontecem dentro do próprio partido dele. Ele, em vez de estar trabalhando para unificar o partido dele, que é para poder conseguir mais uma união nacional, ele debate com essa situação que você acabou de colocar aí. Então aí você vai entender por que o Ciro não cresce com tantos anos de janela, de ser um cara que é considerado competente no que faz. Tá lá no meu canal. Tá lá no meu canal. Eu entrevistei o Ciro, já tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, com o Túlio Gadelha, participar do mesmo grupo de WhatsApp, ele é do estado vizinho aqui de Pernambuco. Mas o negócio é, a situação com a Tabata, a minha saída do PDT se dá primeiro. O PDT fechou com um golpista, que é o João Henrique Caldas, votou no impeachment da Dilma. O Amo Ser LGBT sabe aqui, o João Henrique Caldas é amigo pessoal da família Bolsonaro. Quando o Bolsonaro foi eleito, ele botou o melhor terno e foi lá no Vivendas da Milícia para se oferecer para ser ministro do governo Bolsonaro. Então esse prefeito de Maceió não tem o meu respeito. Não tem o meu respeito. E agora sim, aí como é que o meu partido na época, o PDT, aceita serviço de um cara desse? E o vice-prefeito é o Ronaldo Lessa, que já foi governador, foi deputado federal, foi o cara que construiu a ponte Rio-Niterói como um dos engenheiros. O Ronaldo, tipo, olha, eu tô aceitando porque veio nacional. E eu pedi pro Lupe, 1h da manhã, a gente pedindo pro Lupe, eu falando no celular pessoalmente, Lupe, não aceita isso, não é necessário isso. O Ronaldo sai candidato à prefeitura de Maceió sozinho. E o Lupe fez não. É uma decisão nacional. Só que ele é o PDT. Tanto é que o Lupe e o Ciro não se falam, não se bicam dentro do PDT. E aí o que é que acontece? Eu tá fazendo fofoca de partido? Não, cara, eu saí do PDT porque eu não concordo com isso. O PDT
PT me abraçou muito bem e eu estou me filiando ao PT em março, né? Eu já vou participar da minha primeira atividade, já como a minha filiação acontece agora, né, na sexta-feira. Mas eu me filio simbolicamente agora, mas vou me filiar junto ao TSE em março. Não vou concorrer às eleições aqui, porque eu estou realmente me preparando para as eleições de 2024, que eu possa sair ou candidato a prefeito por Maceió se eu vencer as convenções contra o Basile, ou se eu saia vereador para tentar ser presidente da Câmara. Isso não é nenhum problema em dizer isso, né? Quero sim ser presidente da Câmara Municipal para poder aprovar algumas propostas. Só que o negócio eu estou trocando de partido porque eu acho bonitinho lançar de partido? Não, Otto. É porque hoje, ou a gente tem uma esquerda pura, aí a Tabata Amaral mostra que ela foi financiada pelo Lehman, ela veio estudar lá fora, ela mente em relação à formação dela, dizendo que não recebeu dinheiro de fundações de direita, ela vota com o PSDB, ela já flerta com o PSDB para abandonar agora na janela partidária. Aí o Túlio Gadelha pode sair do PDT e pode ir para o PSB também. Aí você vê essa galera toda podendo trocar de partido. E o brizolismo fica onde? E o próprio cirismo? O Ciro é um cara que deve ser respeitado. Então, mas aí que eu falo para Entendeu? você, com só essa aula que você deu aí sobre o PDT, você mostra por que o Ciro não tem credibilidade dentro do Brasil. Porque aí não agrega voto, ele cria essas coisas que acontecem com as pessoas que estão no partido dele, que vai apoiar, um vai apoiar o Bolsonaro, o outro vai. Isso aí quebra qualquer crescimento partidário. E olha que o Ciro é um cara de respeito, é um cara que você tem lá alguma coisa contra ele? Não. É um cara que tem um discurso que mostra que ele pode ser um grande presidente, ele pode ser um grande governador, como já foi. Mas aí aonde que a gente vai conseguir fazer com que ele cresça nessa pesquisa? Ele que teria que fazer, agregar pessoas no partido dele para que fortalecesse, porque o PDT é um partido de esquerda, fortalecesse esse partido de esquerda, tirasse essa gente que deixa o partido com uma má impressão, é aquilo que a gente fala, ó, vou entrar aqui, vou derrubar o partido aqui, depois eu vou embora. Você entendeu? É isso que acontece. O cara entra, derruba o partido e vai embora e deixa o partido sujo. Aqui em Alagoas teve gente que apoiou o Bolsonaro. Aqui teve gente que apoiou o Bolsonaro dentro do PDT, na cidade chamada Marechal Deodoro. Era para ir pro, era do PRB, agora estou do PCdoB. Cara, que legal, tenho muito carinho pela galera do PCdoB. PCdoB, pessoal. Então, assim, aqui teve gente do PDT que apoiou o Bolsonaro. Aqui a gente tinha bolsonaristas dentro do partido. E aí, quando você vai olhar, tipo, bicho, você não acompanhou a eleição de 2018, não? Onde o Ciro manda lá o cara, Bolsonaro, o Ciro aí dentro. E o Ciro é aquele jeito desbocado, mas muito puto com o fato do Bolsonaro ter levado as eleições. Aí quando a gente vê o PDT brigando muito mais para continuar existindo, esse ano agora vai ter a questão da cláusula de barreiras, né? O Rede, por exemplo, pode deixar de existir. A UP pode deixar de existir. Aí fala da federação. O PSB já assinou para formar uma federação partidária aí, que é PSB, PT, PCdoB, aí até agora acho que, se não me engano, é a Rede. São 6 partidos de centro-esquerda que já se colocam ali contra esse levante de Bolsonaro. Enquanto o Bolsonaro foi para o PL. Aí você vê agora o PSD, por exemplo, está tendo discussões horríveis se o PSD vai apoiar ou não o Bolsonaro, mas o PSD, junto com o Novo, foram os partidos recentes, os partidos novos na política, que mais apoiaram o Bolsonaro. O Novo do Marcel Van Hatten votou junto com o Bolsonaro. Entendeu? Voltou. O Novo vota assim, então. O Novo vota assim. Então é dessa forma que eu vejo. A minha crítica ao PDT, eu não falo isso na live do Marcelo, nem na live do Edinho, pelo carinho, pelo respeito que eu tenho a eles. Mas assim, ou o Ciro aceita que ele é contemporâneo de Lula, ou Ciro vai amargar sempre terceiro, quarto, quinto lugar nas eleições. Porque ele não vai conseguir da forma que ele age. O discurso dele, eu lembro que eu falei para você que meu filho vota no Ciro, mas esse ano ele vai votar no Bolsonaro, vai votar no Lula, porque ele sabe que o voto dele no Ciro é perdido, então ele não vai deixar de votar no Lula, porque ele sabe que o voto do Ciro é perdido. Então,
enquanto a gente está vendo muita gente achando, não, porque todo mundo que fala que vota no Ciro, votar no Ciro, ele cresce. Não, não é a gente que não está votando no Ciro, é o Ciro que não está deixando a gente votar nele. Eu sempre falo o contrário. Eu sempre falo o contrário. Eu falo para os caras na live que são ciristas. Eu falo, campeão, não é eu que não quero votar no Ciro, é o Ciro que não me deixa votar nele. Não adianta eu perder meu voto lá, entendeu? Não adianta eu perder O Brasil meu estaria voto no segundo. O Brasil estaria numa dúvida maravilhosa se a dúvida fosse entre Lula e Ciro. lá. Isso, estaria ótimo. Isso aí era o papel do Ciro. Era uma O dúvida papel do maravilhosa. Ciro, o cirista tem que entender que o papel do Ciro não é ganhar do Lula, é entrar no lugar do Bolsonaro. Esse é o papel do Ciro. porque o Enquanto ele não Brasil- fizer isso, ele não vai Isso. conseguir chegar no E Lula. eu digo mais, Ciro está entrando na história, Otto, e quem está acompanhando, meus amigos estão acompanhando aqui a live. Ciro está querendo entrar na história pelo buraco errado. Ciro poderia entrar na história sendo o melhor ministro da economia de todos os tempos. Por que não Só que aceita ser Ciro- um cargo lá de ministro? Quanto que ele podia ganhar com isso no governo do Lula passado, no governo da Dilma, se ele fosse um cara que fez efetivamente no ministério e agora, se aceitasse trabalhar no ministério forte do Lula e fazer o nome dele, lá em 2026 ele estava mais feito. Então, assim, o Ciro não aceita, ele não aceita essa conjunção, essa construção histórica. Eu volto a dizer, o Ciro não aceita Mas essa ele não construção aceita ser coadjuvante, esse é o problema dele. Exato. Ele quer ser protagonista para ele contra o Lula não tem chance. Pronto, eu vou usar um cara que está aqui. O pessoal sempre disse, por que o Lula, o Dodocha vai lembrar disso, por que o Lula não abre para o Ciro? Aí eu paro, penso. Olha a pergunta, viu? Por que Lula não abre para Ciro? Peraí, quem é que tem hoje 44% das intenções de voto? É Lula ou é Ciro? Lula. Quem tem que abrir? Lula teria que abrir de 44%. Não, quem tem que abrir é o Ciro. Então, mas o povo diz, por que o Lula não abre para o Ciro? Não é o inverso. Não, é o inverso. Por que o Ciro não transfere esses 9 pontos, esses 5 pontos, esses 4 pontos, até mesmo esses 20% que ele possa chegar no melhor dos cenários, que ele não tenta transferir para Lula, para dar Lula no primeiro turno e ele ser o ministro da Economia? Se ele já tivesse transferido para o Haddad lá atrás, talvez a coisa seria muito mais apertada. Ele teve 21% de voto, não foi? 21% Isso. de voto na eleição passada, o Ciro. Você imagina com, vai lá, 15%, 18% a mais lá. Porque se ele tivesse pego firme e falar, não, nós vamos votar em massa no Haddad, o PT tinha ganho a eleição. O PT tinha ganho a eleição. Dá para imaginar isso? Um colega colocou informação boa aqui. Lula e Ciro, os dois que querem o controle social e a regulamentação das mídias. Eu também quero a regulamentação das mídias. Se você me permite, nessa fase final, explicar a você o que seria a regulamentação das mídias. Você tem 17 pessoas, Marcelo. Regulamentar significa colocar sob um regulamento. Regular significa atribuir regras. Toda regulamentação vem de uma lei federal. Isso é para que o ratinho não diga, no sistema de rádios dele, que deveria metralhar a deputada Natália Bonavides. Isso é regulamentação. Não ter fake news nas mídias, né? Isso é para que hoje a Jovem Pan, que chegou a dar traço de audiência, não receba dinheiro e só consiga entrevistar um lado da moeda. Enquanto, por exemplo, se você for olhar direitinho, a Globo, a comunista Globo que todo mundo fala, tem que dar contradita em todos os sistemas de eleição. Todos. Então, é a que mais recebeu dinheiro do governo federal em 2021. Exato. Então, toma cuidado para não falar uma coisa que você não sabe, cara, que regulamentação e controle social não são coisas ruins, não. Porque já existe um controle privado, onde faz a Havan anunciar no SBT, onde faz o Luciano Hang para o estádio do Vasco e dizer praticamente que a petezada tem que morrer e que morra de Covid. E aí o Vasco tem que tirar de todas as suas redes sociais praticamente isso não é fake news, né? Mas não é só nas igrejas também. Não, cara, você tem que entender que regulamentar e regular são coisas diferentes. E que não tem nada de errado, não. Você está agora, inclusive, aqui numa plataforma que tem regulamentação. Se eu colocar aqui nudez, se eu colocar cenas de violência, se eu colocar aqui cena de consumo de algum tipo de droga, o regulamento que rege essa plataforma vai me tirar do ar. Se eu fizer aqui praticamente sorteios, tentativa de
de estelionato, eu também vou ser retirado pela regulamentação e pela regulação que Sabe, existe. na realidade, o que eles querem, viu, ô Marcelo? O que vocês muitas vezes são contra essa regulação de mídia, porque vocês entendem pro lado errado. Vocês querem que continue sendo feito um monte de mentira nas mídias sociais, um monte de fake, um monte de historinha que é tudo mentirosa, aí vocês não querem ser bloqueado nisso. Porque se você só falar a verdade, você não vai ter problema na mídia. O problema é você disparar esses monte de fake news que disparam. É isso que tem que acabar. É isso que não pode mais ser jogado ao público. Mentiras que está sendo Exato. jogada a milhares todos os dias. Quer ver nas uma coisa que é redes. bem interessante? Eu disse num vídeo meu aqui nessa conta, a conta foi bloqueada por 3 dias. Eu disse a uma pessoa que me chamou de todos os palavrões possíveis e imagináveis no comentário. Eu desafiei essa pessoa para um debate e gravei um vídeo respondendo. Minha conta foi bloqueada por bullying e assédio. A minha conta foi bloqueada por bullying e assédio. Quer dizer, uma pessoa utilizar palavrão, meninas utilizarem semi-roupas aqui, semi-nuas, vulgarização da mulher, objetificação pode. Alguém chamar outra pessoa para um debate se utilizar um palavrão, essa pessoa se sentiu ofendida na sua honra e a plataforma foi e me regulou. Ela disse, olha, você atentou, eu apresentei o recurso. Então, assim, aí o cara coloca aqui o Andy, eu gostaria muito de debater. Andy, com todo respeito, cara, se você não entende o que é, você tem gente, inclusive, mas se você não entende o que é regulamentação e regulação, a gente não tem o que debater, cara. Que aí eu vou estar realmente só gastando cartucho, né? Se você for falar, não entendo. Não é que eu não queira, não. É porque eu não consigo entender onde é que eu vou. O que é que eu vou ganhar debatendo com você? Vou usar uma regra capitalista agora. O que é que eu ganho debatendo contigo? Não sou querido por você, não. Não sou quisto, nem sou querido por você. Não respeita. Quando você chega praticamente aqui com o kkkk no começo da conversa, você quer ganhar para poder expor. Isso eu não vou dar mais. Você tem menos seguidores que eu, inclusive. Se eu decido que é fake news, não, cara. A lei decide o que é fake news. A lei decide. Quando alguém diz que a vacina não cura, aí isso é fake news. Quando alguém diz que um remédio sem comprovação e sem eficácia cura, como é o caso da cloroquina, isso é fake news. Quando alguém diz que o nazismo foi de esquerda, aí a pessoa tem que citar o Pierre Chaunu, entre tantos outros autores, aí o cara é desmentido. Então, não sou eu que digo que é fake news, é a justiça. Esquerda ganhou eleição em Portugal. Porra, boa. Parlamento agora é esquerda. Maioria. Então, o primeiro-ministro da Alemanha ganhou também, agora é de esquerda. Lá na França também. Marcelo, eu sei que você está querendo muito esse hype. A vacina ela não faz com que você fique imunizado 100%, inoculado, bloqueado para transmitir.